Fala galera, mais uma edição do Deep Dive Podcast, um podcast que a gente fala sobre negócios, a gente entretém, inclusive falando sobre negócios, né? Muitos de vocês devem ter reparado isso, pelo menos quem está acompanhando a gente. Marketing, vendas e sem qualquer tipo de mimimi. Aqui é sempre a verdade nua, crua e de repente a gente faz um bife com isso. Tô aqui, eu, Rafa JK, com Rafael Ferrari. Então, hoje nós trouxemos um convidado que ele é um dos meus conciliares. Então, sempre que eu tenho algum desafio na vida empresarial, algo do tipo, eu pergunto pra ele. Inclusive, ele foi aí o cara que deu o toque do nome do podcast. Ah, é verdade, gente. Ele que deu o nome do podcast. O cara, além de tudo, tem boas ideias. Tem boas ideias. Estamos aqui com quem? Com o Rafa do Share, mais conhecido como Rafa do Share, né, Rafa? Três Rafas na mesa. Três Rafas na mesa. Bem-vindo, Rafael Martins, certo? Eu que agradeço o convite aí, meus xarás. É isso, muito obrigado. Prazer é nosso, Rafa. Uma honra. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho, Rafa, o que você faz da vida? Olha que pergunta boa. Quem é o Rafa? O que você faz? Tipo pergunta do Tinder, né? O que você faz da vida? Ou de entrevista de emprego também, Eu né? até esses dias botei no meu LinkedIn, né? Porque as pessoas botam no LinkedIn, não, no Instagram, uma frase ali que te define. Isso. Eu botei, eu sou uma longa história. Uau! Com quantos anos? Com 38 anos. Mas alguns anos que valem por muitos, né? Cara? Que nem o livro do Lobão lá, né? 100 anos em não sei quanto tempo, é mais ou menos isso. Então, cara, sou uma longa história, né? Então, fiz muita coisa já aí, mas hoje em dia sou CEO e cofundador do Share. O Share é uma empresa de educação para o mercado de comunicação. Nós somos de Porto Alegre. Nós nascemos em 2013 fazendo eventos e de 2013 a 2019 a gente fazia eventos e cursos. Nesse tempo a gente fez 98 eventos, 180 turmas de cursos e formamos 17 mil alunos. Tudo presencial, né? Aí veio a pandemia, a gente teve o negócio 100% impactado, teve que parar de fazer tudo que a gente fazia. E a gente pivotou o negócio para virar uma plataforma de educação, que é o Clube Share. Então a gente fez uma captação de investimentos no final de 2020 ali, com investidores anjo. Iniciou o projeto em janeiro de 2021, com 200 assinantes. E hoje a gente está com 5 mil assinantes. Fantástico. Então o negócio Muito cresceu bom. Bastante. E aí no meio desse tweet rápido tem um monte de história aí que dá pra gente aprofundar agora. Esse é o resumão do resumão do resumão. Super resumo, cara. Quais os temas da plataforma de educação que você trata lá, Rafa? Hoje a gente está verticalizado em comunicação, marketing, né, em geral, assim. Então a gente tem mais de 40 cursos, formações, masterclass, comunidades, mentores, enfim, é um ecossistema bem completo assim de educação para quem trabalha com comunicação. Mas a tese da plataforma é ser uma plataforma de desenvolvimento de competências, não necessariamente só comunicação e marketing. Perfeito. Então a gente começou com... isso já é a primeira lição aí, né, para quando a gente monta uma empresa, que é a gente conquistar a vila, depois a cidade, a vila, o bairro, a cidade, o país e o continente. Né? E muitas vezes a gente quer conquistar o mundo inteiro já de uma forma, de uma vez. Com né? meia dúzia de soldados. Então hoje a gente está focado no mercado de comunicação e a ideia é que com o tempo a gente vai indo para outras áreas de conhecimento. Perfeito. Uma coisa que, inclusive fazendo um pequeno jabá aqui, eu tenho uma formação que eu ministrei de copywriting muito lá boa. Dentro do Clube Share. Foi super divertido, adorei dar essa formação, ela tá lá, né, na plataforma. Lá. E aí o que eu gostei muito, que na época a Cíntia me explicou do Clube Share, e aí eu acreditei muito nesse projeto, porque geralmente você assina uma plataforma e beleza, é tipo muito automático, né? Você assina, faz uma liberação de um conteúdo, você vai lá e sai assistindo e você não sabe de repente o que você deveria assistir e tudo mais. E eu entendi que, cara, mesmo pagando um valor que é super acessível, quanto tá hoje o Clube Share? R$39,90. Pois é, super acessível. Mais barato que o Netflix. Mais barato já que o Netflix, sem anúncios. Eu digo que hoje a gente é como a Netflix quando eles começaram. Boa. Mas antes vocês conversam com essa pessoa, tem uma humanização aí, não é só ela entrar lá e sair, vocês criam uma trilha de conhecimento, como que é isso? Eu achei muito diferenciado isso. Porque a gente percebeu logo que a gente lançou a plataforma, né, cara, que existe uma abundância de conteúdos, né, dessa área na internet.
no YouTube, né? Tu pode aprender, entre aspas, sobre qualquer coisa, né? Claro que tu não tem ali um crivo de curadoria para saber se aquele conteúdo realmente é bom. Boa. Se aquele profissional realmente é qualificado para falar sobre aquilo, mas é uma disrupção no entendimento da educação, né? Quando a gente era bem mais novo, no colégio, o acesso ao conhecimento estava em lugares muito específicos. Na cabeça do professor, no livro, na biblioteca. Eram esses lugares, né? E era muito duro e pesado, né? Tu ter acesso a isso. Cara, tinha que ir na biblioteca, ler um monte de livro, fazer resumo e tal. Cara, hoje tu pode aprender sobre o que tu quiser no canal que tu quiser. Né? Então, assim, esse elo, né, que a gente tinha com instituições de ensino, ele vem se quebrando com o tempo, né? E aí, qual é o papel de uma empresa de educação quando o acesso ao conhecimento não é mais só da instituição de ensino? Qual é o papel, né? Então, isso é uma reflexão que a gente fez muito nos últimos anos para entender, cara, como a gente continua relevante para as pessoas, sendo que agora elas criam as trilhas delas. Não sou eu que monto a ementa mais, né? A ementa, ela a pessoa mesmo cria. Legal. Né? Claro que ela precisa de uma orientação, né? E aí a gente começa a achar caminhos de por que a gente ainda é relevante nessa conversa, né? Só que hoje, como as pessoas não têm, o tempo é a coisa mais difícil, né? É escasso. E quando a gente reflete sobre o tempo, a gente... a única coisa que não mudou foi a quantidade de horas que a gente tem no dia. O resto tudo mudou. Então, assim, a gente continua tendo que dar atenção para o trabalho, para a família, para os estudos, só que agora também tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem várias coisas que não tinha antes. E a gente teve que enfiar isso dentro das 24 horas. Né? Então agora a gente está conversando aqui, quando a gente sair daqui, cara, vai ter um monte de mensagem que antes a gente não tinha isso. Não tinha essa preocupação. Então a sensação de tu ter menos tempo, ela é legítima por causa disso. É verdade. Porque tudo aumentou menos a quantidade de tempo que a gente tem no dia. Verdade. Então neste caso, qualquer coisa que tu venda, principalmente serviço, precisa de novas camadas para se conectar com as pessoas, né? Porque a atenção das pessoas é muito menor hoje. E essa atenção está fragmentada, né? Antes a gente tinha a atenção das pessoas em locais muito específicos, né? Se a gente falar da publicidade mesmo, eram 5 canais. A gente tinha lá TV, rádio, jornal, outdoor e revista. Eram esses 5 lugares, cara. Hoje, a atenção das pessoas está aqui nos escutando, por exemplo, né? Então, e aí o que uma empresa de educação precisa fazer? Precisa fazer o que tu falou espontaneamente, que é achei divertido, né? É verdade. E como a gente, principalmente as pessoas que consomem nosso trabalho, são profissionais que já trabalham, então muita gente, né, trabalha muito e tal, e às vezes quando tu tem um tempo livre, tu quer entretenimento. Verdade. Né? E a gente descobriu muitas coisas nessa jornada, uma delas é que nem todo mundo gosta de estudar. Né? Claro. E para uma empresa de educação, cara, é difícil tu entender isso, né? Porque a gente acha que todo mundo gosta de estudar. Eu adoro estudar, vocês provavelmente devem gostar muito de estudar, mas tem gente que estuda porque é obrigado a estudar. É isso mesmo. Né? Então como que eu vou trazer esse cara pro jogo também, né? Como eu vou fazer ele entender que, cara, quando tu era mais novo, te ensinaram que educação tem fim. Né? Tu vai fazer lá o colégio, aí depois tu vai fazer a faculdade, uma pós-graduação, um MBA e ali acabou. A menos que tu queira seguir uma vida acadêmica. Cara, é isso aí. Como eu vou explicar agora para as pessoas que não vai ter fim? Estudar é como fazer academia, cara. Tu tem que fazer, né? Tu que faça, como é que é? Tu vai ter que colocar na tua rotina, porque senão tu vai ficar fora do jogo. Rotina. Né? Porque tem uma coisa que eu falo bastante também, vão me cortando aí, porque eu vou falando, tá? Não, fica à vontade. Uma coisa que eu tô falando muito agora nas últimas semanas, aí, palestra que eu dei e tal, que é, muita gente supervaloriza o talento e superestima a preparação. Boa. E hoje tu precisa se preparar muito, cara, quando tu vai fazer qualquer coisa, e na nossa área ainda mais. Ainda mais. Né? Porque antigamente na publicidade tu tinha lá os caras que eram super criativos, tinha uma conexão com o céu, assim, o cara tinha uma super ideia e tal. Então o cara ia no dia a dia só no talento. É verdade. Eu não se preparava tanto, assim. Hoje tu vai falar com um cliente, cara, tu tem que saber o que aconteceu com o Twitter. Isso foi semana passada, entendeu? O cliente quer saber. Se tu não for preparado, o cara vai te engolir na reunião. É isso mesmo. E aí tu perde relevância e tu sai do jogo, cara. Quando ele tiver que fazer corte de custo, vai ser o primeiro, porque tu não agrega mais tanto valor para ele. Então, assim, não é só o talento.
tu precisa de preparação. Boa. E Exato. preparação, cara, é como um atleta, entendeu? O tempo inteiro. O tempo inteiro, O tempo cara. inteiro. E depende também, né, Rafa? Eu costumo dizer isso para as pessoas também. Depende de qual maratona tu quer correr. Boa. Se tu quer correr a maratona de Porto Alegre, que é 10 quilômetros, tem um treino ali que tu precisa fazer. Agora, se tu quiser ganhar São Silvestre, aí é o outro treino. né? Agora, se tu quiser ganhar maratona lá da França, sei lá, né? Não entendo de maratonas, mas eu acho que é uma boa analogia. Boa. Cara, é um outro treino. Agora, se tu quiser subir o Monte Everest, cara, Aí aí é outra, é um outro é negócio. outra preparação. Então, tudo dá, entendeu? Só que tu tem que ver se tu tá disposto para a preparação daquilo Boa. que tu quer fazer. Né? Acompanhar essa mudança, Rafa, eu acho que é a grande chave do negócio. Você falou um negócio que eu coloco nas minhas aulas também, que é essa mudança de comportamento das pessoas. Você falou, eu tenho esse exemplo em uma aula, que era antes a atenção das pessoas estava focada em meia dúzia de canais mesmo. E quando a gente fala meia dúzia de canais, ainda, assim, não era todo mundo que consumia essa meia dúzia de canal. É isso aí. A minha avó, por exemplo, minha mãe só assistia TV, cara. Quando eu queria assistir um desenho, eu só tinha a TV, era o canal 4 e 5, que tinha lá, Pois né, E pica-pau, tinha que Pernalonga. esperar eles não quererem E assistir, tinha que né? esperar, eles não quererem assistir, exatamente. E essa galera Boa. da TV, o que eles faziam? Eles tinham os comerciais, eu era obrigado a esperar o comercial passar Isso. para continuar meu desenho. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia a minha filhinha, ela tá no tablet dela, ela escolhe o desenho que ela quer, ela escolhe a hora que ela vai assistir. E detalhe, Rafa, a minha filha, ela tá com o celularzinho, ela tá com o tabletzinho dela, ela tá com um joguinho na TV, ela tá vendo o que eu tô fazendo, porque ela fala, papai, o que é isso? Enquanto ela tá fazendo 1 milhão de coisas. Multitask total. Multitask. E quando ela tem uma dúvida, ela tem algumas opções. Uma é me perguntar e outra é ela mesma buscar. Perguntar no YouTube, né? Então, É isso aí. exato. Então, como que vai ser daqui pra frente, saca? Tipo, se você não acompanha essa mudança, você tá automaticamente fora do circuito. E eu acho que assim, olhando para os negócios, né? A gente falou, né, todas essas coisas, como talvez quem está nos escutando, nos assistindo, beleza, como o meu negócio pode ser impactado com tudo isso que vocês estão falando. Exato. Provavelmente, cada vez mais, a vida vai ser on demand. Né? Uhum. O entretenimento é on demand, a música é on demand, a educação on demand, tudo on demand, cara, né? Ou a comida on demand. Tu vai pedir o iFood ali, o Rappi, patrocinem o podcast, hein? Eles estão falando de vocês. Mas assim, bom, se tudo tende a ser on demand, como o meu negócio vai entrar nessa conversa? Boa. Né? Eu costumo dizer que antes estudar sobre o mercado era diferencial competitivo, hoje é sobrevivência. Hoje é sobrevivência. É. Porque antes tu sabia de onde vinha o tiro, hoje tu não sabe mais. Exato. E assim, não importa a sua profissão, né, Rafa? Por Não exemplo, importa, você tem cara. o médico, mas o médico ele tem que saber de marketing. Total. O médico ele tem que saber de vendas. Isso. Você tem o cara da padaria, ele tem que saber de marketing, tem que fazer um tráfego para negócio local, ele tem que saber de Google. Né? Tem meu cunhado, é chaveiro. Cara, ele tem que saber de Google, porque senão ele não consegue gerar negócio. Cliente. Então, e veja, não estamos falando aqui de um cursinho que o cara tem que fazer, como antes a gente tinha, ainda voltando. Cara, eu tô me sentindo muito velho hoje. Mas fazendo analogia. Nostalgia. Falando analogia de antes, minha mãe, pra ela ter uma formação top, ela só precisava saber de datilografia. É isso aí. Entendeu? Hoje não, hoje o chaveiro tem que saber de Google. É. Senão saber. ele tá fora. Tem que saber. E ele tem que saber sobre um monte. Eu tenho 2 tios que são chaveiros também. Esse dia eu tava falando com um deles. Ele falou que agora não faz mais tanto chave para carro, por exemplo. Porque a isso aí. tecnologia do carro mudou. Isso. Só que quando ele foi impactado com isso, ele não estava preparado. Uau. A questão é essa, entendeu? Vai mudar, como diz Dado Schneider, inclusive convidem ele aí para vir um dia. Opa. Tudo sempre mudou, a diferença é que a velocidade da mudança mudou. Boa. Esse é o ponto, cara. Boa. Porque às vezes tu olha uma coisa que tá, sei lá, tá longe lá. E daqui a pouco ela tá na tua frente, Sim. cara. E daqui a pouco ela te Chegou. atropelou, Te atropelou, entendeu? é. E tu não viu. Né? Ela Então, acabou assim, com o teu negócio. por isso que, de novo, eu sei que eu sou uma empresa de educação e por isso que eu falo bastante sobre isso, mas eu acredito muito que estudar tem que ser um ritual, cara. Boa. Diário. Automático. 10 um hábito, minutos, tu não precisa fazer 2 horas de estudo. Exato. Às vezes a gente faz plano de estudo para alguns alunos, né? E aí a gente pergunta, quanto tempo tu acha que tu pode estudar por semana? 2 horas. Não, 2 horas tu não vai estudar. Esquece, imagina. Porque a gente tem essa coisa de dar um gás no começo, né? Uhum. E depois a gente aprende que o segredo é a consistência, Isso. cara. Consistência. Não é o isso aí. sprint.
Não é o sprint. É a consistência. Isso é uma grande dica de negócio, Boa. inclusive. É isso mesmo. Né? Porque às vezes a gente olha assim, cara, esse ano eu quero fazer 1000% de venda. Não vai fazer, cara. Não vai. Foca em fazer melhor do que tu fez ano passado. Bota um pouco mais, né? Pensa numa meta, né, um pouco mais de longo prazo e tal. Boa. Porque a gente é muito imediatista, né? Isso é a cultura do brasileiro, né? Imediatista. De buscar atalho, de querer coisa rápida e tal. E quando a gente olha os negócios que são prósperos, são negócios perenes, cara. Sim. Tu fala de uma pessoa e tu fala, cara, esse cara aí, desde que eu conheço ele, cara, todo ano. É constante. Ele entrega todo ano, entendeu? É constante. Ah, mas aquele ano lá teve um cara que entregou mais que ele. Tá, mas esse cara nem tá mais no jogo, exato. entendeu? Exato. Que ele dá o pico, mas depois... porque assim, tem até um vídeo na internet que é um cachorro e uma tartaruguinha batendo corrida, não sei se vocês já viram isso. Não. E aí o cachorro começa a ir pra tudo quanto é lado e a tartaruguinha ali devagar. Sempre ali. Sempre indo E reto. o cachorro vai e volta e não sei o que, vai pro lado e a tartaruguinha ali. E a tartaruguinha ganha a corrida, cara. Foda, isso Porque aí. ela tá na constante, entendeu? Ela sabe pra onde ela quer Tartaruguinha. ir. Então acho que quando a gente fala de negócio também é sobre isso. Porque hoje em dia é muito difícil, cara, fazer negócio. Porque antes, né, a gente tinha, principalmente a gente fala de alguns mercados, a indústria, por exemplo, elas detinham o poder econômico de boa parte dos produtos. Hoje a gente pode comprar uma coisa da China. Da China na hora. No celular. Isso aí. No celular. Né? Então, assim, se quebrou muitos elos, né? Ô, Rafa, pensando nisso, tem um tema que é interessante que eu tava pensando esses dias e é bem bacana. Por exemplo, cada um tem uma maneira de se atualizar, né? Eu hoje me atualizo, por exemplo, muito no Twitter. Eu descobri isso recentemente, que eu falei, poxa, eu quero começar a beber de umas fontes diferentes, né? Então tem várias fontes de conteúdo que eu leio pra poder me atualizar, mas eu comecei a seguir pessoas muito inteligentes no Twitter e aí, cara, aquilo lá me surpreendeu super, super bem. Legal, mas pensando nos seus alunos e no mercado de educação, qual que é o grande problema que eu vejo? Obesidade de conhecimento, né? A pessoa vai lá, que nem se falou, por mais que, sei lá, ela estude os 10 minutos por dia, etc e tal, só que o que eu percebo muitas vezes as pessoas elas vão lá, estudam, mas não põem em prática o negócio. E aí você tem algum lugar escrito isso? Acho que são nos moleskines do Share, como é que é? Saber tu sabe outra coisa é ter as manhas. Saber tu sabe outra coisa é ter as manhas. E hoje em dia, Jota, o que tem de saturação no mercado de profissional, que é o cara que fez um cursinho de um dia, Rafa, e já fala que é especialista, assim, é impressionante. É impressionante. É que o Brasil tem alguns fenômenos, né, cara, que fazem se criar essa cultura. Tá. O primeiro é que ninguém aprofunda nada. Tá, Bom, boa. que o podcast se chama Deep Dive, Exato. a gente tá aprofundando. Exato. Cara, as pessoas leem o título. Isso é a cultura brasileira, né? Se as pessoas leem o título, o cara tem que ser bom de título. Não tem que ser bom de texto. Não é? É isso. O cara não precisa ser um escritor, cara. Precisa ser bom de título, né? Então acho que isso é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é que muitas coisas do que a gente faz ainda é muito novo, né? É um conhecimento que ainda está restrito a algumas pessoas, né? Por a gente estar imerso nisso, a gente acha que, cara, todo mundo sabe. Só quando tu sai da tua bolha, tu vê que não, cara. Por exemplo, a gente fez um projeto agora para a Prefeitura de Porto Alegre, em Porto Alegre tem 20 mil MEIs. E os caras não têm Instagram, não sabem mexer no WhatsApp. Sabe? E estão perdendo o potencial de venda, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vê que talvez a gente está sempre falando com as mesmas pessoas, né? Caminhando, né, em círculos e tal. Então, acho que tem uma reflexão aí, né, disso. E, assim, muitos alunos me falam no dia a dia que estão perdidos, né? Perdido é o modus operandi, né? Por quê? Porque tem muita oportunidade. E eu acho que tem um outro elemento na cultura que é a gente talvez foi ensinado, talvez não pela família, mas pela cultura, que tu precisa trabalhar com algo que dê dinheiro. Exato. Né? E aí as pessoas ficam buscando isso. O que dá mais dinheiro? Trabalhar com mídia ou com conteúdo? Trabalhar com growth hacking ou trabalhar com e-commerce? E o cara vai pulando, entendeu? Exato. Não, aqui dá mais dinheiro. E aí sempre quando a pessoa vem falar isso comigo, eu falo, cara, o que tu gosta de fazer? Boa. Né? Porque assim, pode falar qualquer profissão, eu falo isso pra pessoa, qualquer uma, eu vou te mostrar uma pessoa que ganha muito dinheiro fazendo isso. Boa. Tem uma frase do Saad lá da Band, né, que ele fala, cara, se você não tá ganhando tanto dinheiro quanto você deveria no teu negócio, na tua profissão, é porque você não tá, na verdade, pensando antes você não tá ajudando o número de pessoas que você deveria estar ajudando, né, basicamente isso. Mas assim, fazendo uma provocação pra você agora,
que é Deep Dive, né? Fazer uma provocação para você. Vocês não pensam em uma iniciativa para esses alunos começarem a colocar em prática o que eles aprendem com vocês? Sim. A gente tem algumas coisas que a gente faz, mas o que a gente diz, assim, que é uma das coisas que eu falo, até dou um workshop de estratégia e planejamento. Boa. E metade desse workshop é fazer as pessoas entenderem que o grande problema das estratégias é que não se sabe bem qual é o problema que tu está resolvendo. E aí, cara, quando tu não sabe qual é o problema, tu vai tomar um remédio que tu não sabe se é para aquilo, entendeu? Putz. Por que um médico faz tanto exame antes de dizer o que é? Porque ele quer ter certeza qual é o problema. Que senão ele te mata. Será que nós, como comunicadores, né, estrategistas, a gente usa o tempo necessário para saber qual é o problema? Né? Então, assim, quando eu falo para as pessoas... Porque eu acho que quando tu entende o problema, o pôr em prática, ele fica muito mais claro. Boa. Né? Boa. Porque a insegurança de botar em prática é porque talvez tu não entendeu bem o problema. Boa. Né? Então, assim, eu falo isso muito assim, nesses workshops. Cara, gaste 51% do tempo para entender qual é o problema. E 49% para executar, né? Porque, assim, não adianta, cara... Quantas vezes eu já fiz isso? Talvez vocês e quem está nos escutando... Tá com uma dor específica, vai no Google lá. E aí tu compra o remédio e toma e não melhora. Exato. Normalmente o Google dá 7 dias de vida. Ou dá 7 dias Não, de mas vida. assim, o Google não sabe qual é o problema, Exato. cara. Então, assim, ele vai te dizer ali o que a maioria tá falando, enfim. Exato. Então, eu acho que, assim, a execução, que é um tema recorrente, as pessoas me perguntam muito isso, assim, né? Ah, mas eu preciso praticar e tal. Cara, a prática, ela é importante, mas mais importante é tu tá praticando algo que tu realmente vá trabalhar, né? Talvez tu vai praticar para te ter uma noção como é fazer aquilo. Boa. Né? Porque realmente, por exemplo, a gente tem um curso que a gente fez 4 aulas e depois de 2 semanas mais uma aula. Porque a gente percebeu que é quando a pessoa pratica que ela entende o que ela não entendeu. É isso aí. Precisava passar por esse processo. Precisa passar. Aí nessa última aula, depois de 2 semanas, a aula era só sobre... isso aqui eu achei que tinha entendido, não entendi, cara. Então, assim, a própria educação está precisando se reformular. Por isso que agora a gente está falando de mentoria. É verdade, agora bombar é o assunto. Porque a pessoa pratica e aí ela vê o que ela não entendeu. Aí ela precisa tem uma de dúvida caminho. legítima ali, né? E já tira na prática. Na prática, né? Então, assim, acho que e sobre a prática, acho que tem isso. Porque, assim, eu acho de verdade, assim, que dinheiro é sobre paixão, cara. Isso é um bom corte até, né? Porque as pessoas que eu conheço que mais ganham dinheiro são pessoas apaixonadas por aquilo. Cara, né? Assim, eu sou apaixonado por educação, né? Por isso que o negócio está certo. Porque quando tu é apaixonado por aquilo, claro, a gente não está romantizando aqui os negócios. Porque isso também é uma outra... Eu falei isso uma vez num podcast e o pessoal, tá romantizando. Não é, cara. Assim, claro, se tu tá começando, se tu é estagiário, cara, tu vai pegar o que tiver que pegar. Sim, e talvez tu mesmo. odeie isso aí, entendeu? Sim. Só que... Você precisa passar por isso. E tu precisa ter dinheiro para pagar as contas, para sobreviver, entendeu? Exatamente. Só que aí tu vai se organizar para, cara, desses R$1.000 que eu ganho nesse emprego que eu não gosto, eu vou pegar 100 para me preparar, que é o que a gente estava falando antes, para lá na frente eu talvez começar a trabalhar com isso que eu gosto. Isso aí. Porque a paixão faz tu ser perene. Boa. Nos dias difíceis, principalmente. Sim. Né? Porque assim, cara, que dia ruim foi esse? Pois Deu tudo errado e tal. Mas eu adoro fazer esse negócio, então no outro dia tu vai de novo, né? Exatamente. Eu costumo dizer também que sucesso, muita gente pergunta, né, qual é o segredo do sucesso. Eu acho que o segredo do sucesso é não desistir. Não parar. É isso. Não parar, cara, assim, porque vai dar várias coisas vão dar errado. Quantas coisas fizeram deu errado, cara. Não, e as pessoas têm uma coisa na cabeça, tipo, se eu tivesse seguido por aquele outro caminho seria melhor. Não seriam outros problemas, né? São outros problemas, não tem como saber, só cara. muda o tipo de problema, o tamanho do problema. E aí tu vai aprendendo, né? Porque assim, se deu errado, pelo menos tu já aprendeu o que é dar errado. Sim. Né? E aí tu vai atrás do certo. Exato. Né? Eu tenho até um slide que eu fiz na palestra que tem um monte de X assim nos quadradinhos e lá no meio tem um... que foi tudo que eu errei e aí ali eu acertei. Ali você e assim, tem um ditado que falam, né, que você pode errar, cara, 50 vezes, mas você só precisa acertar uma. Se você acertar uma bem acertada. E a partir dali você evolui. Assim como quando tu monta uma empresa, né, Rafa? Tu vai contar a tua ideia de uma empresa para um monte de gente vai dizer, não, mas tu precisa que um diga sim. Diga sim. Pronto, né? já Vocês ganhou. aí falaram, pô, cara, vamos fazer e fizeram e deu certo, entendeu? Porque assim,
as pessoas têm medo também, né? A gente tem medo de ser corajoso. Sim. Né? Porque assim, cara, por exemplo, eu, na minha trajetória, eu trabalhei numa grande agência aqui do Brasil, né? Cadastro. E eu tinha o share nessa mesma época e tal, e aí eu resolvi sair da Cadastra para tocar só o share. Boa. Cara, isso foi uma comoção na minha família, assim, como assim? Tu tem um ótimo cargo, tu ganha um ótimo salário e tal. Eu falei, cara, mas eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Sensacional. Isso aqui que Isso eu quero aqui é o fazer. meu caminho, né? Ah, mas tu não vai ganhar tanto dinheiro. E aí vem essas coisas, entendeu? Tipo assim, o dinheiro, a relação com o dinheiro e tal. Cobrança. E eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo levado por essas opiniões. Não, então eu vou ficar aqui mesmo. Porque o lugar seguro, ele é muito confortável. Né? Lógico. E o lugar não seguro, ele é totalmente desconfortável. Isso é do ser humano. Do ser humano. O ser humano sempre buscou segurança para sobrevivência. E a gente ainda tem isso mapeado no nosso gene, cara. E a mesma coisa acontece nos negócios, né? Com certeza. Então acho que isso também é uma coisa importante nessa discussão aí, né? Teve uma vez, ô Rafa, cara, a gente é muito suspeito, né, de falar de educação, por isso que esse papo com você pra gente tá sendo da hora. A gente sempre deu muita aula, e isso é algo que a gente faz, assim, por hobby mesmo, hobby a gente gosta mesmo. E tava, né, falando com um rapaz que trabalha lá com a gente. Antes de ele trabalhar com a gente, ele foi consultoria. E aí, quando a gente tava fazendo consultoria pra ele tinha sido meu aluno antes, né? E aí eu lembro até hoje, cara, a gente tava fazendo uma estratégia de inbound marketing pra ele. E aí, na hora de criar as personas, tudo certinho, o cara não sabia fazer. E eu fui o professor do cara. Eu falei assim, cara, mas você não lembra daquela aula e tal? Aí ele falou assim, isso faz muito tempo. Aí ele falou assim, Rafa, eu lembro, mas pô, escapou da cabeça. Aí, cara, foi aí que caiu a minha ficha que enquanto eu tiver dando aula onde eu só passo o meu conteúdo, onde eu não faço a pessoa realmente pôr em prática aquilo, vai ser assim. E assim, a sorte dele é que ele estava comigo ali, então eu fiz, mas um cara que depois não tem o acompanhamento, o cara ele não vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Eu acho que isso que você está levando para os seus alunos e tudo mais, vai ser o diferencial e a verdadeira transformação para eles no longo prazo, cara. No médio prazo e talvez até no curto. Porque hoje, né, quando a gente olha, por exemplo, os argumentos, né, de empresas de educação para vender. Aqui tem 300 horas. Porque o acesso a muita coisa sempre foi um gatilho que funcionava. Mas o que a gente aprendeu é que o KPI de sucesso da educação é a aprendizagem. Fantástico. O quanto a pessoa aprendeu sobre aquilo. E aí sim tu vai usar design instrucional, um áudio bom, edição não sei o quê, desde que isso esteja a serviço da aprendizagem. Legal. Desde que aquilo faça a pessoa aprender mais e melhor. E eu acho que quando a gente olha para o futuro da educação, eu olho para esse lugar, que cada vez mais as empresas de educação vão se preocupar com a aprendizagem. Porque isso não era uma preocupação, nunca foi. É verdade, Rafa. Né? Tipo assim, cara, afinal nunca foi. eu vim aqui, dei minha aula, e não é culpa do professor também, é o tá? sistema. É o sistema, cara. Tipo assim, o cara vai lá, dá aula daquilo ali, cara, entender, aí tem uma prova. Isso. E a gente foi educado a decorar, cara. É isso. A gente não foi educado a aprender. Isso. Né? Então, assim, os bons alunos eram pessoas que tinham uma boa memória. Exato. Porque guardavam bem aquela informação, né, e tal. Então, assim, e a gente agora com muita informação, a gente está muito mais contestador também, né? Também, cara? Tipo assim, por que eu tô aprendendo esse negócio aqui, né? Que a gente sempre falava, onde eu vou aplicar essa coisa e tal. Esses dias até eu fiz um texto pro Portal da Educação lá do Rio Grande do Sul, e a minha provocação era essa, assim. Hoje os alunos estão criando projetos no Roblox, estão fazendo música no aplicativo tal, estão fazendo programas no app tal, ele está fazendo a grade de estudos dele. Então, quando a gente olha para isso, bom, então como vai ser a educação no futuro? Provavelmente a gente vai ter uma camada de alfabetização ali que vai ser mais padrão, e depois, cara, tu vai estudar no canal que tu quiser sobre o que tu quiser daquilo que tu quer trabalhar. Então, assim, provavelmente não vai ficar 5 anos mais num lugar para aprender uma profissão. Porque assim, quando eu era pequeno, meus pais falavam isso, que o segredo do sucesso era eu trabalhar 30, 40 anos no mesmo lugar.
né? Eu entrei lá, minha profissão e tal, aí virei coordenador, gerente, diretor e, cara, eu morri ali. Aí com o meu salário eu consegui comprar uma casa na praia, talvez na Serra, se eu fui bem econômico, comprei meu carro e, cara, acabou a vida. Essa era a jornada. Essa era a jornada. Esse era o template da nossa vida. Template. Né? Template da vida. A gente tinha que... isso estava pré-definido já. Boa. Né, pra gente. Mas por que era assim também? Quando a gente olha lá para muito tempo atrás, na era industrial, precisava se criar uma estrutura de educação que tu encaixasse um monte de gente. Né? Então, assim, a quantidade de horas por aula, né? Das 8 ao meio-dia, as séries, né? A faculdade, a pós-graduação e tudo mais, aquilo ali era um modelo pronto que tu encaixava milhares de pessoas, milhões de pessoas. Agora as pessoas não querem mais ser encaixadas nesses lugares. Elas querem criar suas próprias trilhas. Isso. Né? Então, assim, quero me especializar muito em copy, cara, eu vou seguir o Rafa. Exato. Mas talvez... essa minha relação contigo vai ser por um tempo. Isso. Entendi sobre aquilo, cara, agora eu quero fazer outra coisa. Isso. Então acho que quando a gente olha para a educação e para o mercado, que são coisas totalmente conectadas, também tem essa reflexão. E eu acho que tem uma outra ainda, que é a questão do certificado, né? Muita gente fala isso. Porque assim, o certificado, eu falo que ele é um pacto entre a faculdade e o mercado. Porque assim, o mercado pede que tu esteja formado e mostre o certificado. A faculdade te forma e te entrega o certificado. Exato. Só que aí vem o Google e diz, nossas lideranças agora não precisam mais ter formação superior. Quebra o elo do mercado com a educação. Né? Tu vê grandes empresas que para vagas de trainee não necessariamente pedem que a pessoa seja formada ou que esteja conectada a uma instituição de ensino tradicional, entre aspas, a questão do MEC e tudo mais. Então, assim, por quê? Porque o mercado começou a ver que tem muita gente que estuda em canais ditos alternativos, como o Share, por exemplo, compra teu curso, por exemplo, que são tão bons ou melhores, às vezes, do cara que acabou de se formar. Isso. Né? Então, assim, a faculdade, cara, ela é um transatlântico, assim, né? Porque, assim, se o cara vai fazer uma mexidinha aqui, ele tem que aprovar com o MEC, ele tem que fazer toda uma coisa com os professores, com os coordenadores de curso, mudar a ementa. É um trampo. Eu sou um jet ski. Exato. Eu vou pra você tudo que é mudar lado, a hora cara. Que você Eu vou pra cá, vou pra lá, eu mudo conforme o mercado muda. Né? Então, assim, quando eu escolhi esse caminho da educação, e hoje, mais ainda, mensalmente a gente escolhe, porque, para minha alegria, hoje a gente conversa com vários grupos de educação que até querem investir no Share, comprar, enfim. E o que a gente faz de provocação ao inverso para eles, teve um desses grupos que me falou, cara, eu queria ter uma pós-graduação do Share. E eu falei, cara, a gente acredita num outro formato. E aí, de novo, assim, acho que a gente tem que respeitar a história das pessoas também, né? Sim. Que assim, eu não estou dizendo que o que eu estou fazendo é melhor. Sim. Eu estou dizendo que eu tenho uma outra visão sobre esse assunto. É o que você né? acredita. Um outro ângulo, né? Então, assim, cara, vamos pensar outra coisa junto aqui, né? Nada contra a pós-graduação, é importante, inclusive, né? Para determinados cargos e vagas ainda. Mas eu acho que tem um outro caminho aqui. Legal. Né? Que é fazer as pessoas entenderem lifelong learning. Né? Que é, cara, preciso continuar estudando o tempo todo. E aí vamos ajudar essas pessoas a criar os seus rituais de educação. Por exemplo, eu tenho meu ritual. Eu leio 3 newsletters sempre, toda semana. E quando eu vou fazer minhas caminhadas, eu ouço um podcast. Ou quando eu estou viajando num avião, eu boto um podcast para ouvir também. Essa é a minha rotina de educação. Perfeito. Uma vez por mês eu vejo umas coisas mais profundas. Mas é o dia a dia que me faz ficar atualizado. É o dia a dia, é isso. Às vezes o cara fala um negócio ali e eu falo, cara, isso aqui eu vou ter que parar e fazer um curso, talvez. Isso. Entendeu? Boa. Isso, inclusive, que você está falando, dá um curso. Ensinar as pessoas a estudar. É isso aí. Bem por aí. Porque as pessoas muitas vezes não sabem se programar para isso, né? Não sabe como encaixar o hábito, e é que nem ele falou, já que eu tenho 2 horas por semana. Não tem, ou se começa aí não é consistente, porque, 2 horas, cara, você fica 2 horas estudando, né? É muito melhor você fazer, que nem ele falou, 10 minutos por dia, você fragmentar isso, e porque a gente não teve realmente, a gente não aprendeu isso na escola, né? Realmente, como muitas coisas que a gente não aprendeu, finanças, etc., a gente não aprendeu isso. Uma coisa que eu vi que a Brasil Paralelo fez, eu achei fantástico e tem a ver com um tema que eu queria que você abordasse também, que é o lance da curadoria, né? Porque, que nem você falou, você chega no YouTube, cara, pode ser que tudo que você tem lá no Clube Share, as pessoas achem no YouTube, de forma totalmente desorganizada ou, como você também bem colocou, de repente
de repente não, né? Lá não tem uma validação de quem tá falando, vocês têm toda uma validação de trazer pessoas que vocês validam conteúdo. Beleza. O que eu vi que a Brasil Paralelo fez? Os caras lançaram, você viu isso? Um Netflix que eles repararam, e é verdade, cara, você entra no Netflix, eles falaram que chega um momento que você tem tanto conteúdo lá dentro, e aí o tempo da escolha, de você ficar escolhendo, te dá uma desanimada total. Total, né? É o paradoxo da escolha. Então. Paradoxo da escolha. E aí, cara, os caras lançaram um Netflix, entre aspas, que eles fazem uma mega curadoria, que eles contratam gente pra ficar assistindo filme, pra dizer assim, olha, aqui você vai assistir qualquer filme, e você vai gostar. Cara, olha que modelo de negócio. É porque eu vi um estudo da Wall Street Journal que a gente toma, em média, 35 mil decisões por dia. Nossa. 35 mil. 35. Cara, é coisa pra caramba. Contando tudo, até ir no banheiro. Tipo assim, escolher no banheiro agora. Ele escolheu pegar água agora. Pegar o copo. Né, por exemplo. Você sabe que eu tenho uma história boa, só fazer um parênteses aqui desse negócio de decisão. Uma vez eu fui dar uma palestra pra uma turma de um Expo Shopping que teve, pra falar sobre o marketing digital dentro do shopping e tal, não sei o quê. E aí tava o presidente do Waze, na época, o VP do Waze. E, cara, antes de entrar no palco, era bem cedo, era tipo 8 da manhã, antes de entrar no palco, chegou uma coordenadora do evento e falou assim pra ele, pro VP, olha, você quer escolher ali, que tem bate mais luz, você quer escolher aqui, deu várias opções, ele... Olha, você pode tomar essa decisão por mim? Porque eu tenho tanta decisão pra tomar hoje. É isso aí, o cara não quis gastar, tipo, aquela coisa lá do Mark, lá, do Mark de preto sempre e tal. a mesma camisa. Ele também tem isso aí, eu acho, que ele só se veste de preto. Eu não sei porque ele tá de azul hoje, mas é por causa do Grêmio, deve ser. Mas só fazer esses parênteses, mas falando da curadoria, né, e esse lance do paradoxo da escolha. Porque assim... eu costumo dizer também que a nossa relação com o streaming ainda está na infância, né? A gente aprendeu a usar agora isso, cara. Faz pouco tempo. A gente achou que ia resolver nossos problemas e não está resolvendo. A gente achou que o Uber ia resolver o problema do trânsito e não resolveu. Né? Então, assim, vem a ideia, a tese do negócio e depois a gente vê na prática que não é bem assim. Não é bem assim. O próprio iFood, que a gente estava falando aqui, empresas de delivery, tem uma conversa de precarização do trabalho dessa galera, né? Dos motoboys, enfim. Então, assim, a gente está na infância dessas coisas. A gente tá crescendo, entendeu? E a gente tá entendendo, tá amadurecendo e tal. Então, assim, o próprio streaming, né? Eu acho que tem uma abundância de escolhas, mas sabe quem eu acho que resolveu bem isso? O TikTok. Uau. Porque é pra cima e pra baixo só. Uau. Não tem muita escolha, entendeu? Você coloca no início ali os tópicos que você gosta e ele o algoritmo... leva de 3 a 6 minutos pra entender teus gostos. Né? Mas só que assim, cara, depois vai. A ferramenta de escolha do TikTok é assim, não dá nem pra comparar com o Instagram. A inteligência artificial deles é poderosa. Mas aí, Rafa, eu acho que é aquilo que a gente falou antes. O TikTok entendeu qual era o problema. Boa. É isso aí, Rafa. E aí ele criou a solução, cara. Boa. Tipo assim... É isso aí. Se a gente for montar uma empresa de streaming hoje, nós três aqui, a gente já sabe que tem um problema grande. Exato. E não é ter filmes e séries novos toda semana. Não. Que é o que a Netflix achou que era. Exato. Só que ela gasta $200 milhões por ano pra fazer isso. De conteúdo. Cara, e o TikTok... problema não é esse. E aí que tá, sabe? Tipo assim, o TikTok, a Netflix gasta $800 milhões por ano pra fazer conteúdo original. O TikTok tem 800 milhões de produtores de conteúdo diários que fazem isso de graça. Exato. Quando a gente entra no TikTok, eu às vezes falo, não vou entrar no TikTok. Não é. Porque se eu entrar, não sai, cara. Você não sai. Exato. Eu tenho uma resistência pra entrar, porque se eu entro, eu fico 1 hora ali, Total, cara. Total, e nem não, passou. Assim, brincando. E você não tem essa percepção que passou. Tem um estudo de uma psiquiatra que tava falando isso, por causa das injeções de dopamina. Como ele só te entrega o que você quer ver, então assim, é dopamina o tempo todo. Então, cara, você não sai de lá. Realmente, eles identificaram muito bem o problema. E mesmo quando ele não te entrega aquilo exatamente que você quer, é muito rápido. É muito rápido. Então você já passa pra cima, o próximo Ele já entende. E aí já veio o Kwai aí e falou, é isso aí. E aí, cara, tu vê que, tipo assim, antes de existir o TikTok, se a gente falasse, cara, existe ainda a oportunidade de vir um grande player, talvez a gente diria que não, ou que seria muito difícil. Exato. Aí veio o Kwai. Só que aí veio o Kwai, mas antes até do próprio TikTok, será que antes do TikTok existir, a gente poderia dizer que iria existir algo como o TikTok? Boa. Né? Boa. Talvez não, mas eles entenderam que ok, existem essas novas tecnologias e quais são os novos problemas depois do uso dessas novas tecnologias. Tem um artigo do James Currier, da NFX, que ele até recomendo que todos leiam, que ele fala da nova onda das redes sociais. Nova onda depois da pandemia,
quais são as novas necessidades emocionais das pessoas. Uau, mudou. Como a gente aprofunda isso, né? Tipo assim, quais são as novas necessidades emocionais das pessoas? Porque mudou. Porque mudou. Teve uma ruptura ali Sim. na sociedade, né? E através dessa ruptura, o que veio de novas necessidades emocionais? E a gente mapeou para o nosso negócio que existe uma necessidade de conexões sociais relevantes. Porque na pandemia, muita gente ficou em casa e mesmo quem não ficou, ficou com medo de se relacionar, abraçar, apertar, né, enfim, se encontrar com as pessoas. Total. Bom, como plataforma, além de entregar educação, entrego também conexões sociais relevantes. Boa. Por isso que agora a gente está indo para um caminho de virar uma rede social. E não mais uma empresa só que tem lá conteúdos para te estudar. É o lance da comunidade. Que é o lance da comunidade. Só Verdade. que a rede social ela é uma evolução da comunidade, né? Tá. E a gente percebeu que acesso ao conteúdo, ele é o que a gente costuma dizer, eu costumo dizer, a analogia da casa na beira da praia. Que tu compra uma casa na beira da praia, muito mais para te dizer que tu tem uma casa na beira da praia. É verdade. Né? Você não Tipo, vai usar tu não aquilo vai sempre, usar. você não vai... Então, quando tu assina Total. o Clube Share, por exemplo, que tem 40 cursos, 10 formações, tu não vai fazer todos. É verdade. Mas a sensação que te dá de porto seguro, Isso. né, de tipo assim, cara, não vou fazer, mas quando eu precisar, Tá lá. tá lá, É isso. né? Eu vou lá, né? Mesma Academia. coisa da casa na beira da praia. É. Então eu acho que e aí quando a gente entendeu isso, a gente viu que, ok, por mais que a nossa curadoria seja muito boa, os nossos professores também, não é isso que vai criar a retenção. O engajamento. Né? E eu costumo dizer que a retenção é new business, né? Sim, O negócio é retenção, cara, né? Então, assim, pode ver todas as empresas do mundo, Apple, Amazon, dinheiro vai para retenção, Vai, cara. Tem captação, óbvio, mas assim, o grande dinheiro e o grande atenção está indo para esse lugar. Então, hoje, a gente tem uma plataforma que a gente desenvolveu e agora a gente vai... Não sei quando você está escutando esse podcast, mas em janeiro de 2023 a gente vai migrar todos os assinantes para essa nova plataforma. E ela é uma rede social. Legal. Ela tem um feed, ela tem a comunidade. A gente pegou elementos do Slack, elementos do LinkedIn de conexões sociais, elementos de gamificação do Duolingo e a gente meio que se posicionou na intersecção entre essas três coisas, né? Porque quando a gente conversou com os clientes, que é uma coisa que a gente faz pouco, inclusive, fica aí uma coisa para você anotar no seu caderninho aí, se você está nos escutando, conversar mais com os clientes, porque eu assisti uma palestra de um cara que ele falou o seguinte, retenção é sobre onboard bem feito. É isso mesmo. Cara, eu anotei, isso criou um triplex na minha cabeça, velho. E isso vai pra qualquer business, Pra Rafa. qualquer negócio, qualquer negócio. Quanto mais tu fazer o cara entender o que ele acabou de comprar, mais ele vai usar aquilo, cara. E mais ele vai gostar daquilo, e mais ele vai recomendar aquilo. Quando o cara falou isso, eu falei, cara, será que o que a gente pode fazer para melhorar nosso onboarding? Sim. Né? O que a gente pode fazer para melhorar essa relação nos primeiros 30 dias? Porque aí eu comecei a fazer um deep dive dessa reflexão e eu achei um estudo que mostra que modelos de assinatura, em média, de 1 ano, o cara assina no primeiro mês, ele adormece e ele volta no 11º mês para cancelar. Uau. Caramba. Então, por quê? Porque quando ele compra com uma motivação muito específica. Às vezes, por exemplo, a gente, né, de novo, tem 40 cursos dessa formação, mas o cara quer fazer o curso de mídia. Aí ele fez o curso de mídia e ele adormece. Adormeceu. Só que talvez se eu tivesse feito um onboard melhor, falado, cara, olha só, eu entendi que tu quer o curso de mídia, mas depois que tu fizer esse, faz esse aqui, porque isso vai te ajudar com o teu trabalho de mídia também. E depois que terminar esse, dá uma olhadinha no branding, porque também pode... E aí o cara, pô, não sabia que tinha isso. Né? Não sabia que tinha também mais isso, não sabia a quantidade de horas e tudo mais. Então, assim, fiz um onboard bem feito, o cara vai sozinho depois, velho. Você dá uma trilha de estudo pro cara. E assim... Será que a gente está dando uma trilha para os clientes, né, de qualquer empresa, cara? Qualquer empresa. O cara, será que ele sabe o que ele acabou de comprar? Será que ele não sabe 10% só do que ele acabou de comprar? Exato. A consciência. Olha quando tu vai comprar um carro, por exemplo, a gente está falando de carro, os caras te mostram tudo, cara. Faz test drive, não sei o que, porque tu precisa também, a gente sabe que muitas vendas acontecem de forma emocional e depois a gente justifica de forma racional e tal, mas se retenção é o negócio, eu preciso fazer esse cara entender muito bem o que ele acabou de comprar. Então, todos esses aprendizados fizeram a gente criar essa nova plataforma. Porque eu entendi que eu precisava ser especialista em entender qual era o problema. Sim. E, cara, se você que está nos escutando quiser uma dica, só a melhor dica do que eu vou falar aqui é essa. Se preocupe em entender o problema. Eu gosto muito do professor Falcone, né, que foi o consultor ali da Ambev, fez o que fez ali nos mercados, e ele fala, cara, o que funciona para um gestor
qual é o papel do gestor? É resolver problema e bater meta. Esse é o papel do gestor. Papel e responsabilidade. É resolver problema. Cara, ele chegava na empresa e falou assim, quais são os seus problemas? O cara, não, aqui não tem problema. Eu falei, então você devia estar na praia. Você não tem problema pra resolver? Se o cara disse que não tem problema, já temos aí um problema. Temos um problema. Aí entra naquilo que você falou. Ele não tá identificando os problemas. Tá cego no que tá acontecendo. E, cara, pensa bem. Vamos fazer uma analogia que o problema é uma estrada, tá? E aí tu tá numa bifurcação e tu vai pro lado errado, velho. Acabou. E aí, que nem eu tava vindo aqui pra gravar o podcast, São Paulo é difícil de dirigir, porque às vezes tu não sabe se tem que vir pra cá, né? Tem muita lugar pra ir. E eu peguei a rua errada, cara. Deu 20 minutos a mais. É só 20 minutos, né? Então, assim, se tu não identifica o problema bem, tu tá fazendo toda a tua equipe ir pro lugar errado, cara. Isso mesmo. E tu tá gastando dinheiro, tu tá gastando a energia das pessoas, o tempo das pessoas, pra resolver um problema que não é esse o problema que tinha que resolver. E aí, claro, quando tu faz esse aprofundamento, esse deep dive, tu vai perceber muitos problemas. Isso eu aprendi com o João Branco do McDonald's. Inclusive, convidem ele para estar aqui também. Que ele falou, cara, a gente mapeou que existe um problema que as pessoas acham que a carne é de minhoca. Exato. Então eu botei lá um post-it, as pessoas acham que a carne é de minhoca, isso é um problema. Existe um outro problema que as pessoas que normalmente vão no McDonald's não comem sobremesa. Verdade. E aí eu, como gestor, eu preciso ver, cara, tem esses dois problemas. Qual que vai trazer mais dinheiro para a empresa? Esse aqui, do Sunday. Então vou resolver esse aqui primeiro. Boa. Então, quando tu aprofunda e entende os problemas, aí tu faz uma outra análise que é, cara, qual desses problemas que eu vou resolver que vai me trazer mais dinheiro? Né? Mas as pessoas vão continuar reclamando que o cara de minhoca tá cara, mas assim... Esse é o próximo passo. Deixa eu resolver depois. E assim, talvez isso não vai mexer muito o ponteiro. Mas você falou uma coisa antes que é importante, fazendo link com isso, que a gente deveria ouvir mais os clientes para saber do problema. Porque, primeiro, a gente... tudo bem, o negócio de minhoca tá no inconsciente meio que geral ali, foi fácil para ele identificar. Talvez do Sunday, um BI mostrou isso para ele, que, a gente não vende tanta sobremesa, a gente tem um fluxo X e tal. Mas eu acho que tem ali essa parte que você abordou um pouco antes, que é a parte talvez de humanização, da gente conseguir conversar mais com os clientes. Porque hoje muita empresa manda um NPS e acha que é só isso, tá? Não, cara, não faz nada com aquilo. E também não faz nada com isso. O nosso cara de produto, o Edson, talvez vai nos escutar aí também, ele fez call de 30 minutos com os clientes. Uau. Isso é entrevista. Isso. Tu fazer uma call com o cara, entendeu? E aí, nessas calls todas, ele viu um monte de coisa que o produto tinha que ter que a gente nem ia pensar. Nem ia pensar. Por exemplo, a parte de ranking lá dos alunos que mais estudaram, a gente achou que não era uma coisa tão importante assim. Sim, todos falaram, velho. Você tá de brincadeira. Juro por Deus, os caras falaram. Teve uma menina até que falou: minha meta de 2022 é chegar em primeiro no ranking. Você gera uma competição interna, isso acontece no app da academia também. Você gera uma competição interna que te faz querer treinar mais, no caso, estudar mais, pra você ficar na frente, pra você poder olhar, acordar de manhã e ver, cara, eu sou o primeiro. Uau. É impressionante o poder que isso tem, né? E a gente não ia nem botar isso, cara. Gamificação. Gamificação na educação. Que é o que eu falei pro Edson, assim, eu falei quando a gente conversou sobre isso, eu falei, cara, quem prioriza a pauta da TI é o cliente. É isso mesmo. Né? Não é a gente, cara, porque assim, a gente tem as nossas percepções. E não sei quem é que me falou isso dentro do Share, não sei se foi a Cintia ou se foi outra pessoa, mas assim, a gente testa... a gente fez a ferramenta, aí a gente deu um login para cada um da empresa para testar e dar feedback para o desenvolvedor. Só que ninguém na empresa ia usar a ferramenta no dia a dia. Por que a gente está testando? É muito louco não isso. São eles. É muito louco. E aí os feedbacks eram assim, não, acho que o botão tinha que estar mais em cima. Sabe? Aí o cara gastou 8 horas de desenvolvimento lá do produto pra poder mudar o botão. E que o cliente nem dá bola para isso, entendeu? Então assim, é o cliente que vai te dizer o que tem que fazer, né? E aí dessas conversas, esse aprofundamento, a gente tirou ali o que a gente tinha que fazer. E tem uma outra coisa também que é importante nisso, que é assim, que a gente também tem uma regra lá dentro do Share, que às vezes as pessoas falam para mim assim, Rafa, várias pessoas falaram tal coisa. E aí eu pergunto, vários quantos? É isso, amostragem, né? 3 pessoas. Nossa. Cara, a gente tem 5 mil assinantes. Não quer dizer que eu não dou bola para esses 3. Sim, mas não dá para agradar. Só que tem um outro problema que 500 estão reclamando, entendeu? Pronto. Então tem que botar energia nesse daí. Cara. Então assim, muitas vezes
quando a gente gere uma empresa, né? Muitos empresários aí estão nos escutando também. Cara, ninguém gosta que fale mal da nossa empresa. Exato. Só que difícil ouvir muitas vezes, só que, né, assim, a crítica. Tu tem que ter a calma de entender que, cara, vamos analisar melhor essa reclamação. Isso. Talvez ela seja legítima de novo. Só que às vezes tu vai chegar pro cara e dizer, cara, olha só, eu entendo esse problema, só que eu não vou conseguir resolver ele agora. Passinho. Daqui 3 meses eu consigo resolver. Sim. Tu pode continuar, se tu não puder continuar, daqui 3 meses volta que vai estar resolvido. Perfeito. Pronto. Sabe? Porque Muito bom. é melhor tu fazer isso do que tu chegar lá pra todo mundo dizer, galera, olha só, parem o que vocês estão Parem, fazendo e vamos resolver isso aqui porque teve o cara aqui que fez um reclame aqui, entendeu? Tipo assim, isso é uma coisa que chega como uma bomba na empresa, né? Então, assim, eu acho que isso é maturidade de gestão maturidade. né? De tu, cara, não, eu acho que com o tempo tu se apavora menos com as Ih, coisas. Você cria casca. Eu acho que isso é experiência e maturidade. Tu se apavora menos, muito né? bom, muito tu vê bom. que o mundo não vai é acabar, né, É. cara? Que tipo assim, o bug do milênio já teve e o mundo não acabou. Exato. Todo mundo falou que ia acabar. Então, assim, às vezes as pessoas vêm apavoradas e falam, cara, olha só, calma. Calma. Vamos dormir. A gente fala isso também, às vezes, vamos dormir com esse problema e amanhã a gente conversa de novo sobre ele, né? Então, assim, acho que a pesquisa, ela precisa ser, cara, muito profunda. Sim, né? e com Se quem tu vai realmente fazer usa. uma venda B2B, por exemplo, quantos follow-up tu tem que fazer pro cara comprar? E quantos follow-up tu faz com o teu cliente? Exato. Não faz, cara. Exato. E o cara vai te dizer, cara, ele é o teu ICP, a tua persona, que a gente fala, Avatar. só que a gente faz análise disso quando a gente quer vender, Quando cara. quer vender. Quando a gente quer reter, a gente não faz. Não faz. E é o principal, né? É o principal, É o principal. velho. Né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo disso que eu tô falando. Como a gente é apaixonado por educação, eu sou muito apaixonado por educação, a gente criou lá um posicionamento que era Clube Share, você aprende o tempo todo. Porque essa frase bate bem em mim. Só que eu comecei a ver, lendo os cancelamentos lá, que as pessoas falavam, cara, amo vocês, acho vocês incríveis, mas assim, tem muito curso e toda semana tem mais curso. Isso me deixa muito ansioso. Uau, E aí eu resolvi cancelar porque eu não quero mais sentir isso. Quando que eu ia saber isso se eu não fosse ler o cancelamento? A minha cabeça até aqui é assim, eu tava pensando comigo mesmo. Cara, eu acho que se o Rafa lançasse mais cursos, eu acho que seria melhor ainda. Mas, cara, tem gente que não acha. É isso aí, porque é o paradoxo da escolha. Né? Tipo assim, porque isso. a Netflix nos ensinou isso. Só que a gente tá na infância de entendimento de uso dessas coisas. Então, assim, quanto mais curso, melhor? Não, cara. Não. Né? Então, assim, Boa. A gente vai botar coisas na plataforma de conquistas. Por exemplo, o app da Nike, por exemplo, que eu uso para correr, ele me incentiva o tempo todo, cara. Boa. Cara, olha só, esse mês foi o mês que tu mais caminhou, parabéns, tal, não sei o quê. Então, assim, essas coisas, né, vão motivando, porque assim, hoje a gente tem uma epidemia de saúde mental, que é uma coisa que a gente não tinha antes, é um tema que todo mundo tá falando, tá debatendo e tal. Muito. Então, assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia ler um cancelamento que a pessoa cancelou porque ela ficou ansiosa porque tinha muito conteúdo lá dentro. Eu também não imaginaria. Só que aí meu planejamento, Rafa, financeiro, era fazer um monte de curso. E aí volta aqui. Sim. Se não é um monte de curso, é o quê? Qual é o problema? Isso. Né? Eu achei que o problema era ter muito conteúdo, né? Só que já tem muito conteúdo, cara. Sim. Se vocês estudarem todos os dias no Clube Share, tu tem conteúdo para mais de um ano, cara, para te estudar todos os dias. Então, assim, claro, alguns conteúdos têm que ser renovados, tem ferramentas novas, existem algumas sazonalidades. Por exemplo, agora em dezembro a gente vai fazer curso de planejamento estratégico, porque tá todo mundo fazendo planejamento estratégico agora em dezembro pro ano que vem. Mas, assim, fora isso, ali tem a base que tu precisa para se tornar um profissional de comunicação. O resto é troca no dia a dia. Você falou um negócio agora do profissional de comunicação. Aí na tua visão hoje, porque você não lida, isso que é interessante, né? Você está ali no mercado de educação, você tem lá os seus alunos e tudo mais, mas você fala muito com o empresariado que contrata essa galera. Sim. O que eu vejo, tá? E aí essa provocação para pegar a tua visão. Eu vejo que aquela história, para mim, cabe bem, assim, a história do profissional T-shaped lá, né? Que você tem vários conhecimentos que você tem que ser mais generalista, você vai pegar um ou dois ali que você vai se aprofundar. Você vai ser mais especialista. Porque antes, aí de novo voltando, né? Antigamente tinha aquela história do perito, né? E, cara, você contratava aquele cara, que era aquele cara que resolvia aquele problema. Focado no tema. Mas se você botaria aqui na mesa falar de outras coisas, o cara não vai abrir a boca. Vai ficar mudo. Né? Isso mudou. Mudou. E o que você sente assim que o empresariado está procurando? Você acha que essa ideia do T-shaped faz sentido? Qual que é a tua visão? É o profissional mais generalista e híbrido do que o profissional muito especialista? Ou tem espaço para os dois? Como é que é Eu isso? acho que tem uma provocação em cima dessa provocação, que é Boa. assim...
eu acho que a empresa precisa se preparar para os diferentes tipos de profissionais que o mercado cada vez mais está apresentando. Né? A gente está tendo aí vários termos, né, que vêm até dos Estados Unidos, muitas vezes, que a pessoa quer trabalhar só 8 horas por dia, que ela quer trabalhar só com coisas específicas e tal. Porque assim, se a gente for puxar esse fio e aprofundar na ideia de que as pessoas vão trabalhar por projeto no futuro, vamos dizer que essa seja a verdade, tá? A pessoa vai estudar sobre aquilo, então eu como empresa, eu vou abrir uma vaga para coordenador de não sei o quê, cara, não vai existir mais essas profissões. Já existe, muitas vezes eu converso com empresários, e principalmente em startups, os caras falam assim, cara, eu tenho esse job description aqui, mas eu não sei que nome é o cargo o cara não sabe nomear o cargo. Eu sei que o cara tem que fazer, mas eu não sei qual é o nome do cargo. Uau. Isso já é uma grande reflexão, cara. Tipo assim, será que a gente não vai contratar competências ao invés de profissões? Ao invés de profissões, total. Né? Tipo assim, o cara que fez teu curso e ele se empenhou e exercitou e tudo mais, é um cara que toda empresa precisa. Exato. Né? Um cara de copy, de redação, que tem uma visão de performance e tal. Então, assim, eu acho que tem essa visão do lado de quem trabalha, obviamente, né, e precisa de emprego, mas eu acho que a reflexão mais profunda virou pro lado da empresa, cara. Eu acho que a bola tá do lado da empresa, assim. Como eu vou me adaptar a home office, híbrido, presencial, pessoas que querem trabalhar só 6 horas por dia, pessoas que têm dificuldade com hierarquia, pessoas que gostam de hierarquia. Esse é o desafio. Para mim, esse é o desafio, velho. Porque assim, todos, cara, 100% das empresas que eu falo que estão crescendo, o desafio do cara é pessoas boas. Pessoas boas. E o que é pessoas boas também é relativo. É relativo. Para tipo assim, uma empresa ter uma cultura, é um tipo, né? Porque antes a moeda era só dinheiro, né? Exato. Tipo assim, aumenta o salário. Não é mais, salário. cara. Não é, cara. Nossa, mudou muito, né? Principalmente profissionais de uma alta performance, que tem muita experiência, tem muito conhecimento técnico e tal. Programador, né? Enfim. Então, assim, eu acho que de verdade o desafio está do lado das empresas. Eu sei porque eu falo da minha empresa, né? Eu tenho 16 pessoas hoje na empresa e, cara, são perfis muito diferentes, assim, né? Então, como que a gente, como empresa, se adapta para que essa pessoa de fato curta aquele trabalho e tal. Então, assim, eu acho que, obviamente, o Brasil é um país que tem muita gente desempregada, então a gente não pode dizer que tem uma abundância de empregos, mas, assim, em alguns cargos específicos tem. Tem dificuldade de contratação, né? Assim, é difícil, né? Só que quando tu olha os perfis que a gente não acha, é que talvez a gente está buscando coisas que realmente sejam difíceis. Por exemplo, eu dei uma consultoria para uma grande agência aqui de São Paulo. E aí tinha uma posição lá que o cara queria que a pessoa trabalhasse presencial. E eu falei, cara, vai ser bem difícil. Não, mas eu não abro mão, tem que ser presencial e tal. Passou 3 meses e ele falou, cara, vamos abrir mão. Vai ter que ser. Não achava, cara. A gente fez 40 entrevistas, ninguém queria trabalhar presencial, cara. Então, assim, o protagonista está na mão de quem? Isso. Mudou um pouco isso. Eu acho que é óbvio que não é 100% o que a gente está falando aqui, mas é uma reflexão muito boa. Eu acho que ela é bem considerável, essa reflexão, assim, porque eu tive um exemplo na prática. Exato. Cara. O cara, ele falou, não, passou o primeiro mês, o cara, vamos aumentar o salário, então. Caraca. De 15 vamos botar 17, né? Cara, falei com as mesmas pessoas, não querem. Vamos botar 20, então. Porque o cara tem, o software do cara é financeiro, entendeu? O cara não entendeu que tem outras coisas, cara. Então, assim, como gestor, como dono de empresa e tudo mais, a gente precisa atrair talentos. Eu aprendi com o professor Scott Galloway, né, que é um dos grandes gurus aí dos Estados Unidos, do mundo, né, praticamente, que um CEO faz 3 coisas. Tem que fazer 3 coisas. Olha lá, 3 coisas. As 3 coisas que um CEO precisa fazer segundo o Scott Galloway, que é o que eu tento fazer no meu dia a dia. A primeira é pensar no futuro da empresa. Certo. Né? Assim, a operação tem que estar rodando bem, mas assim, o CEO ele meio que olha lá no futuro. Né? Será que o que eu estou fazendo agora vai ser relevante daqui 1 ano, 2? Será que eu já não tenho que ir mudando algumas coisas na empresa aqui para daqui 1 ano, 2 eu esteja preparado para aquele momento futuro? Então, pensar no futuro. A segunda é garantir que a empresa sempre tenha dinheiro. Então, assim, tu fazer parceria, ter uma visão comercial diária, tomar café, almoçar, né? Que a gente fala bastante disso, verdade, né? Fazer um network ali e tal, pensar em projetos que a gente pode fazer com outras empresas, garantindo que a empresa sempre tenha dinheiro, né? Porque por muito tempo, e o professor Scott Galloway fala isso, o CFO era o cara que tinha que garantir que a empresa sempre tenha dinheiro. E ele tem esse papel, mas ele tem um papel muito mais de administrar essa grana, é verdade. Do que de trazer. É verdade. Né? Então, garantir que a empresa sempre tenha dinheiro. E o terceiro é contratar as melhores pessoas. Boa.
Boa. Então, assim, essas 3 coisas é o que eu tento fazer no dia a dia. Claro que isso são icebergs, né? E aí embaixo disso tem um monte Tem de um coisa. plano de ação né? imenso. Assim, pensar no futuro é fazer curso, estudar, ouvir podcast, não sei o quê. Porque aí eu vou calibrando Fala com o cliente. minha visão, ver meu a demanda de cérebro para o que eu mercado. tenho que fazer para o futuro. Boa. Garantir que a empresa sempre tenha dinheiro, ainda mais a gente que é uma startup, cara, eu tô falando com fundo de investimento o tempo todo. Boa. Investidor anjo, né? Pessoas que eu acho que tem ali um capital que quer investir. Tô tomando café com o cara, tô mostrando a tese, tô, né, tentando garantir que a empresa sempre tenha dinheiro. E contratar as melhores pessoas aí é muito mais difícil, cara. Muito, acho que é o mais difícil. Porque aí tu tem que parecer uma empresa que a pessoa queira trabalhar Isso. também. Então, e aí não pode ser só da porta para fora. As pessoas que estão lá dentro, elas vão ser consultadas. Claro. Né? Claro. Tipo assim, cara, eu fui contratar uma pessoa agora que teve uma pessoa da empresa que falou: tu vai contratar o fulano? Vou, né? Por que não? Porque ele perguntou como é que é trabalhar no Share. Nossa. Então, assim, eu tenho da porta para dentro também fazer o que eu falo da porta para fora. Para mim conseguir atrair. E, cara, assim, eu já atraí talentos para trabalhar com a gente pelo propósito, pelo jeito que a gente trabalha, e o cara até aceitou ganhar um pouco menos do que ele ganhava, porque assim, eu tenho muitos amigos que têm um salário super astronômico, mas ele gasta 30% disso com remédio e médico, né, cara? Porque trabalha 18 horas por dia, estresse, odeia o que faz e tal, pressão, então assim, esse balanço, acho que é também uma reflexão que a gente está fazendo agora. Esses dias eu e a Cintia, a gente foi numa empresa e era uma reunião às 10 da manhã. Uma empresa super desejada, que as pessoas todo mundo fala que gostaria de trabalhar lá e tal. 10 da manhã. E aí a pessoa que fez a reunião com a gente disse que tinha dormido lá. Uau, tipo Elon Musk. Entrou um projeto aqui, 7 da noite, tava indo ainda embora, existe eu isso, né? e tal, não sei o quê. E aí eu olhei pra ela, cara, assim, sabe aqueles 3 segundos, assim, que tu pensa, cara, isso é sucesso? Exato. Caramba, cara. Sabe? Tipo assim, o que é sucesso, velho? O que é sucesso? Exato. Eu acho que assim, o que nos ensinaram que é sucesso, talvez a gente tá repensando. Não, total, né? com Assim, certeza. é óbvio que dinheiro nos traz conforto, Claro, segurança, é super importante. oportunidade, Lógico. entretenimento, 1000 coisas, entendeu? Mas eu acho que tem outras coisas que a gente tá valorizando também, né? Até porque o mercado é muito competitivo, cara. Exato. Tu precisa estar com a cabeça boa, com o corpo bom, né? Então tem que consultar lá, né? Com a nossa... Dias. pra manter bem lá. Então, assim, quando eu comecei a fazer exercício, por exemplo, cara, eu me tornei mais ativo. Sim. Eu consegui pensar, meu raciocínio melhorou. Muda. Isso é um ponto tão importante, cara. Eu sou também muito suspeito de falar isso porque eu treino todo santo dia. E eu tento evangelizar isso na mente de todo mundo que é próximo a mim. É muito importante, velho. Por quê? Porque o corpo é a sua ferramenta, cara. Se você trabalha com o carro, você faz manutenção no seu carro. Você cuida do seu carro, né? Por que você não cuida do seu corpo, cara? É isso aí. Né? É uma parada que não é estético. É uma parada que é pro seu dia a dia. É isso aí, é isso aí. É totalmente isso aí. Ô Rafa, mas mudando de pato pra ganso, olha, essa daí é nova, hein? Quantos sócios vocês têm lá hoje? Como é que foi essa sua ideia de ir pro mercado? 13 investidores. Tá. Né? A gente foi pro mercado, eu acho que assim, primeiro por sobrevivência, né? Tá, sim. Porque assim, março, abril de 2020, eu fiz uma fatídica reunião com a Ju, que é minha sócia, né, financeira lá do Share, enfim. E ela falou, acho que vamos quebrar. Pandemia? Pandemia. Todos os eventos presenciais? Já aproveita e conta um pouco desse trajeto. Cara, assim, a gente de 2013 a 2019, a empresa tava voando. Faturando todo ano 100% a mais, parceria com grandes empresas, viajando em evento internacional, não sei o quê. Até ali era só evento, Rafa? Evento, curso e projetos para empresas, né? Que daí era projetos mais customizados de educação, certo. assim. Por exemplo, a gente ia cobrir o Web Summit e trazia esse conteúdo depois em formato de palestra, aula para as empresas, né? Legal. Então, a gente montou uma escola em Porto Alegre. Eu tava falando da obra aqui antes, né? É uma super experiência fazer uma obra. Cara, a gente ficou 8 meses montando a escola, no detalhe, cadeira, mesa, ou não sei o que. O briefing dos arquitetos foi a avaliação dos alunos das turmas que a gente já tinha feito. A gente falou, cara, lê as avaliações aí. E aí eles leram e falaram, pô, a galera reclama que falta tomada. Então bota no projeto a tomada. As pessoas que são maiores ou mais gordas, elas reclamam que o assento é pequeno. E ficar muitas horas ali machuca. Olha só. Então contempla lá que a cadeira tem que ser mais larga ao assento. E aí
o briefing do arquiteto começou aí. E aí, de novo, ouvir o cliente. Ouvir o cliente, é isso. Né? Tipo assim, eu tenho na minha cabeça a estética do que eu Sim, queria que fosse. mas você não tá sentado ali, né? Cara, a experiência do cliente. É. Eu não vou às vezes eu nem vou lá, né? Sim. Na escola, quem vai ir é a pessoa, né? Lógico. E isso eu acho que é um erro que a gente comete sem querer, mas comete muito, eu acho, né? Que é fazer pra nós e É, não exato. pro cliente. É o né? famoso cara que quer cantar as músicas que ele gosta e não faz sucesso, né? Então eu acho que... Então, enfim, a gente montou a escola. Cara, e aí a gente foi contando a história da escola, não sei se tu lembra lá, chegou o saco de cimento, chegou não Sim, sei o vocês quê. fizeram todo Fez a galera viver é. com a gente aquilo. Aí em janeiro a gente inaugurou a escola de 2020. E aí começou todo mundo querer estudar na escola do Cher. Vendemos um monte, cara. A gente tava fazendo turma para junho já, Caraca, em janeiro. Nossa. Porque não tinha mais final de semana para fazer, né? Os cursos são sempre final de semana. E aí em março veio a pandemia. Buf. E aí, assim, foi um colapso, né? Sim. Porque, assim, um colapso de saúde, em primeiro lugar, né? Porque quando eu fiz essa reflexão, assim, as pessoas me perguntam bastante dessa época, a primeira reflexão talvez era se eu ia sobreviver, né, cara? Porque a gente não sabia se a gente ia sobreviver, Verdade. né? É verdade. Era uma pandemia global e, cara, as pessoas morrendo, É. assim, né? E não Você necessariamente começa a com um refletir padrão específico, sobre a né? morte, exatamente. O meu irmão, por exemplo, que também faz academia, um monte de coisa, cara, ficou super mal. Né? Caraca. E eu fiquei menos mal que ele, por exemplo, Uau. que não tem uma vida tão Tão saudável, né? não tinha um padrão, assim, Sim. né? Então acho que tinha um medo de saúde pessoal, das pessoas que eu gostava e amava, dos funcionários, dos meus amigos. Então, essa é a primeira camada. Aí depois vem a camada do negócio, que é, além da gente não parou de vender de um dia para o outro, assim, 100%. 95% Nossa. parou. E aí a gente já tinha recebido os patrocínios dos eventos que a gente ia fazer naquele ano. E 14? os cursos que você já tinha fechado? As pessoas começaram a pedir dinheiro Claro. de O volta. reembolso? Só que teve uma coisa super legal que aconteceu naquela época, que eu acho que é a força da marca, assim, né? Que a gente viu na prática. Que algumas pessoas falaram, cara, olha só, eu imagino que vai ser foda pra vocês esse momento agora, então fica com o dinheiro aí. Caraca. Quando vocês Caramba, voltarem, o que vocês inventarem lá na frente, eu compro, falo, eu nossa, troco. Que legal. Eu quero que vocês não quebrem. Que legal. Então, Nossa, assim, se deixar meu dinheiro aí vai ajudar vocês a não quebrar, fica com ele aí. Que fantástico. Depois tu me dá, sabe? Então, e, cara, não foi uma pessoa que falou isso. Fantástico. Foram Várias. várias. E aí, cara, isso te dá muito gás. Nossa. Tipo é. assim, cara, que foda. Você vê um Então, propósito ali. né? só que mesmo assim, cara, assim, quando tu tem uma empresa rodando a 200 por hora, Sim, você tu mete o baixa freio. pra 10, cara, É. por mais que tu tenha 15 ali, não é a mesma coisa. Então, É. assim, foi uma gestão muito louca, assim, né? Porque, assim, imagina tu ter a empresa 8 anos e aí a empresa pode quebrar, né, cara, assim, né? Quase que de um dia pro outro, assim, se a gente for dizer, né? Só que aí a gente já tinha uma plataforma EAD, que a gente estava fazendo um ou outro curso só para testar, assim, não era um foco. E aí ela virou o produto principal, a gente começou a gravar, e aí, cara, foi engraçado, é legal esses momentos pra gente contar essas coisas que ninguém sabe, né? Eu peguei meu notebook, fui pra escola e eu mesmo gravando o curso, cara. Legal. Porque eu pensei, cara, o que eu posso vender? Teu conhecimento. Do que eu tenho aqui, é meu conhecimento. E aí Lógico. a Farren, que é na sócia, o Ricardo na época, a Cíntia também nos ajudou com isso. E aí, cara, a gente pegou o que a gente tinha ali, gravou os que começou a vender. Né? Só que a gente fazia um esforço de venda muito grande, até porque assim, não é só porque tinha uma demanda muito grande, uma oferta muito grande desse tipo de produto, mas as pessoas não estavam gastando, né? A gente tava segurando pra ver o que ia acontecer, né, cara? Tipo assim, Tava incerto. é só o super, super essencial, assim, não vou gastar com isso aqui, eu não preciso agora, não sei o que vai acontecer. Então, assim, a gente viu que precisava pensar num outro formato do negócio, assim. E eu acho que isso é um grande desafio, cara, assim, tu pensar num outro modelo do teu negócio. Como eu vou ganhar dinheiro de outra forma? De outro jeito, né? E aí, assim, eu já tava flertando com o mercado de tecnologia, startup e tal, e eu achei que sabia um pouco sobre isso e eu não sabia nada sobre isso. Assim, quando eu fui falar com quem sabia mesmo, eu vi que eu não sabia nada. Só que aí, de novo, eu vi que eu queria correr aquela maratona lá. E aí eu paguei o preço, cara, que precisava pagar para correr aquela maratona, que é todo dia, cara, 2, 3 horas de estudo, falando com um monte de gente, ligando para as pessoas, mandando mensagem, que é aquilo que eu falei, segredo do sucesso é não desistir, insistir e tal. E aí o que eu lembro como se fosse hoje, cara, eu abri o YouTube lá em maio de 2020, como fazer um pitch de startup. Juro por Deus, cara. E aí eu vi 30 vídeos. Tu tá disposto a ver 30 vídeos para aprender uma coisa que tu não sabe? Então assim, não foi gostoso, cara. Não, eu queria fazer outra coisa, com entendeu? certeza. Óbvio, né? Então, assim, estudei ali, fiz um pitch. Agora acho que esse pitch aqui faz sentido. Chamei
uns 20 caras profissionais dessa área, assim. Os 20 me disseram não. Uau. Nossa. Só que, de novo, isso é preparação, Total. né? E aí, cada não que eu ganhava, eu vi o que eu precisava melhorar. Isso, pelo menos um porquê, né? No 21, o cara falou assim. Uau. Aí eu falei, que aí o que eu fiz? Que aí isso eu acho que também é uma dica legal, assim. Muitas vezes quando a gente vai se preparar, a gente se prepara com coisas que são mais confortáveis, Tá. né? Então, assim, eu fui me preparar com o desconfortável. Eu fui pra apanhar. Boa. Tipo assim, eu vou falar com esses caras e eu sei que eles vão me bater, Vão me bater, mas uma eu vou hora aprender. inteira. Só que eu vou aprender muito mais com eles. Claro. Do que se eu mostrar para meus amigos que eu quero que entre, que os caras têm toda uma empatia comigo Empatia. ali, sabe? Vão dizer, cara, acho que não, mas assim, parece legal, tipo assim, né? Que é aquela coisa de tu buscar o elogio o tempo Isso. todo e não as críticas, né? Isso. E aí, cara, quando o pitch tava redondo, aí fui mostrar para as pessoas que eu realmente queria que entrasse e todos entraram, 100% de conversão. Boa. Só que aí eu já tava muito bom de pitch, Sim, entendeu? porra, depois de E 20 aí, tapa na cara. e aí depois que o primeiro entra, além de tu ter a ideia, tu tem um que acreditou. É. Sim. E daí quando tu vai falar com o cara, tu fala, ó, Rafa, olha só, o Rafa já comprou. Você vai confiante Você tem a e validação. você tem Já tem a validação do Rafa ali. Pô, o Isso. Rafa é o cara de mercado, o cara conhece, então, Isso. pô, eu vou entrar também. Isso. E aí o 2, o 3, o 4, aí, enfim, fizemos uma legal. captação de investimento. E aí começamos ali em janeiro, né, com 200 assinantes. E, cara, a gente achou que entendia de assinatura, não entendia nada de assinatura. Hoje a gente entende um pouquinho mais, 2 anos depois. É o né? famoso ter as manhas diferentes. né? Porque, cara, é só a prática. É. Né? Esses dias eu dei uma palestra numa faculdade e uma menina falou assim, como é que vocês fizeram pra ter tanta parceria legal, network e tal? E eu falei, cara, tem um método que é infalível, que é tu sair do escritório. Tu Como ir que é? pra rua No falar mínimo com um as café por pessoas. semana. Tira a Nada bu- substitui. Tira a É. bunda da cadeira, velho. Esse é o método. No mínimo um Né? cafezinho por semana. Tira a ali. bunda da cadeira é o método, né? Boa. Tipo assim, vai lá e apresenta. Mas eu não tô pronto ainda. Sabe como que tu vai ficar pronto? Apresentando. Cara. É, isso aí. É mostrando pras pessoas. É o jeito de se preparar. Porque aí tu vai aprender um monte de coisa. A reação da pessoa quando eu mostrei o slide 3. Isso. O cara caiu ou ele se empolgou? Isso. Caiu, então eu vou tirar esse slide. Isso. Quando eu falo isso aqui, eu percebo que as pessoas ficam mais empolgadas. Então eu vou fazer Vou um deep enfatizar. dive nisso aqui. Claro. Entendeu? Então é isso. Fantástico. Essa é a preparação. Sim. A preparação é tu ouvir não, cara. Exato. É tu ouvir que não é legal, ou que isso aqui é mais ou menos e tal, enfim. Por exemplo, o McDonald's, quando o McDonald's foi nosso parceiro, eu fiz 6 reuniões com o McDonald's. E as 2 primeiras o cara falou, cara, eu acho que não faz o menor sentido essa parceria. Nossa. Só que aí eu tive a humildade, que é de perguntar pro cara, olha só, entendi que não tem nada a ver, mas teve alguma coisa que eu falei que tu gostou? Boa. Qualquer coisa. Ele falou, cara, acho que o slide 11 ali teve uma coisa que tu falou que talvez faça sentido. Beleza, eu peguei isso, deletei Trabalhou. o arquivo e fui de novo. E aí fui de novo, aí fui melhorando, entendeu? Fui melhorando. Então, eu acho que muitas vezes nos falta humildade intelectual. cara. Eu também É. acho. Isso, Né? isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu também aprendi há pouco tempo, cara, a humildade intelectual. Fundamental. Né? Porque assim, a gente chega num nível de trabalho e, pô, a gente já conquistou um monte de coisa, né, cara? A gente, né, sabe o que a gente passou pra chegar onde a gente chegou e a gente meio que entra num platô, assim, É né? isso. E aí tu acha que, cara, eu sei apresentar uma É. proposta, eu sei vender e tal. Então, assim, Humildade humildade intelectual intelectual é uma coisa muito importante. Hoje né? eu ia fazer um story sobre isso, eu acabei não fazendo, mas ontem foi super curioso. Tem um menino, né, pra gente, aqui é um menino de 18, 19 anos, que tá tendo muito resultado com marketing digital e tudo mais, muito nas pegadas que eu tô me envolvendo e tudo. E aí, cara, se fosse, né, a vaidade, você ia falar, esse menino aí, né, isso aí isso é aí. golpe, isso aí é não sei o quê. E aí, cara, ontem ele fez uma venda de uma mentoria, R$2.000. Eu comprei. Foda-se que ele tem 18, 19 anos. Ele tá tendo mais resultado que eu. É isso É aí. verdade. Preciso aprender com ele. É isso aí. Para. Isso é humildade intelectual. Total. Comprei. Então, acho que, Boa. cara, isso é uma reflexão difícil, assim, né? Fantástico. Principalmente quando a gente tá num cargo de CEO, É, diretor, presidente. nossa. Cara, não tem humildade intelectual quanto É, é CEO, entendeu? exato. Tipo assim, cara, eu sou CEO, entendeu? Top Eu sou- down. É bora. sala VIP no aeroporto, entendeu? É, Tipo exato. assim. E aí tu acha que tu é dono do mundo, entendeu? Caramba. E aí, assim, apresentei pros caras, os caras entraram, comecei a fazer e tal. Aí fui falar com fundos profissionais. Opa, e aí, como é que Os foi? fundos Tier 1, que a gente chama. Cara, aí apanhei mais um porrada. monte. Assim, eu lembro em agosto que eu falei com o Edson Rigonati da Stella, que é Nossa. o papa do Venture Capital no Brasil. Em 15 minutos ele falou, cara, não tem interesse. 15 minutos. Nossa. E eu achei que eu tava voando, velho. Eu Aham. achei que o cara ia fazer o cheque na hora. O cara te cortou. Só que ele falou assim, cara, mas lê esse artigo aqui.
Uau. Reflete sobre ele e depois vão marcar de novo. Que legal. Cara, eu Deixou a fiz o porta tema aberta. de casa, entendeu? Lógico. E aí foi de novo, deixou a porta aberta, gostou do esforço. Ele usa um termo que ele fala que é Learn Agile. Pessoas que são Learning Agile, que é a pessoa que ouviu não, mas, cara, vou estudar sobre isso, É vou isso. aprender rápido. Ah, E aí devolve pra ele, entendeu? Uhum. E aí passou 2 meses, eu falei, cara, entendi o que tu falou, estudei, falei com esse cara, com não sei quem, aprendi, testei, tive esse resultado. Ele, tá, vamos falar de novo. E aí eu falei de novo, e aí do zero eu saí do 0 pro 10% de chance. Pô, sim. Já é, pô, Pô. já é bastante. Bastante. Só que ele falou, cara, agora lê esses 3 artigos aqui. Cara, Ele tá te só- preparando no final Só das que, contas. cara, é isso, Fantástico. sabe? Tipo assim, eu falo com meus amigos que tem startup, eu falo, cara, eles falam, não, eu vou falar com fundo só quando eu for captar. Não, cara, tu Boa. tem que usar esse cara pra ser teu consultor. Isso. Porque ele tá. Porque assim, hoje, depois de 2 anos falando com fundo, eu aprendi que eles estão te testando e analisando um monte de coisa, mas a primeira é pra saber se tu é o cara. É entendeu? isso. Porque pensa assim, Geralmente eles compram... uma startup, cara, num investimento Pessoa. seed, o cara te dá 5 milhões de reais. É. Eu vou olhar pra ti e vou pensar, esse cara tem condições de administrar 5 milhões de reais? Esse cara vai conseguir contratar 100 pessoas de um dia pro outro? Isso. Ele vai saber gerir essas pessoas? Isso. É isso, entendeu? É. Então, assim, é o gestor. E aí não é só a pessoa, é a equipe. Então, assim, uma das coisas que eles avaliam é a equipe. São 3 coisas, né, que eles falam que normalmente avaliam. A primeira é se existe um problema muito grande. Uhum. A segunda é se tu tem uma tese única para atacar aquele problema. E a terceira é se tu é a pessoa certa para fazer isso. É, Se tu consegue convencer eles dessas 3 coisas, o cheque vem mais fácil. Vem mais fácil. Só que, assim, é muito difícil tu convencer eles dessas 3 coisas. muito. Sim, é. Os caras já estão vacinados. É, porque, cara, É. existe um mercado muito grande, a tua tese parece boa, mas tem uns caras muito melhor que tu Muito, fazendo isso, cara, é. tentando resolver esse problema. Então, assim, é difícil, só que aí é relacionamento, cara. Assim, Total. eu já tô há 14 meses falando com esses caras e eles não botaram R$1 na nossa empresa, cara. Caramba. Só que, assim, o que eu aprendi com esses caras, Sim. eu falo pra eles que eles já investiram em nós. Exato, Só exato. que não dinheiro. Sim, mas né? só o conhecimento Então, valeu... assim, se tu tem humildade intelectual, É. tu vai avançar as casas, cara. Exato. Porque aí, assim, agora a última conversa que eu tive ele há um mês atrás, ele falou, cara, impressionante a tua evolução. Que legal. Só que ainda não. Olha só. É tipo aquele o Sr. Miyagi lá, sabe? Tipo assim, cara, são 1000 chutes, são 1000 socos, né? Tem agora Pinta a cerca. tem um filme aí, não esqueci o nome do filme, que é com o Adam Sandler, que ele é técnico de basquete de um cara, que ele traz o cara da De Costa Rica. basquete, é legal. E esse filme é muito bom, cara, sobre isso que a gente tá falando. Que o cara jogar, que é aquilo que a gente falou lá no começo do podcast, que é não supervalorizar o talento, Sim. né? Não superestimar a preparação. Então o cara chegou lá, não, porque eu vou chegar e abalar. O primeiro treino que ele fez com os caras da NBA lá, o cara não pegou na bola, cara. Não. E aí o cara falou, meu, todo dia 5 da manhã a gente vai subir essa ladeira aqui, tu vai correr atrás do carro, não sei o que, rarará. Passou um mês, o cara, não aguento mais. Daí ele falou, não, olha só, são 1 ano fazendo isso. É, não é o meio. Tu quer jogar na NBA? Tu quer ser o Michael Jordan? Todo mundo quer ser Todo o Michael mundo, Jordan, mas para cara. não pagar o preço. Mas, Quer pagar o preço? É, cara, assim, a menos que tu seja espetacular, que tu nasceu realmente Sim, com aquele talento. um gene, assim, É. né, que deu tudo certo ali, Sim. que não é a média, É, não é a né, média. tipo assim, então eu aprendi a me relacionar com esses caras. Legal. Né? E também não ser um cara chato, assim, sabe? Tipo assim, tem que ter contexto de conversa, cara. Uhum. Network é sobre contexto de conversa. Você não vai, Tipo assim, eu não vou te chegar lá chamar vazio. pra falar, cara, olha só, eu tive esse resultado aqui, o cara, tá, beleza, meu. E É, aí? não era isso. E aí? Aham. Tipo assim, e eu teve uma outra coisa que eu aprendi, que é, quando tu vai falar com um investidor, tu tem que pedir conselho, não dinheiro. Uau. Boa. Se tu pede conselho e Boa. lá no final da conversa o cara gostou, o cara é investidor, velho. Uhum. Ele tá procurando oportunidade. Uhum. Ele vai te dizer, cara, gostei e tem oportunidade de investir aí. Tem 4 Ele vai investidores dizer, que a gente tem no Share. Essa história é boa, cara. 4 investidores que a gente tem dos 13, que o papo com o cara era, eu tava tentando contratar o cara para ser meu consultor. Que legal. Um deles até o Luan lá da Brasil Paralelo. Ah, legal. Eu fiz uma call com ele. Eu falei, cara, eu quero te contratar para fazer uma consultoria de growth aqui para mim. E ele, tá, mas o que que é? Me explica. Daí eu mostrei para ele o projeto. Cara, no fim da conversa ele falou, cara, eu vou fazer consultoria e eu quero investir na tua empresa. Que legal. Ele falou, velho. Que legal. Veio dele. Veio dele. Eu não pedi dinheiro para ele, não pedi para ele investir. É o nem, que eu falo. nem tinha Vender pen- sem vender. eu nem tinha pensado, pensado. cara. Agora tem um outro investidor que a gente tá falando também, um cara que eu também
falei para ele dar uma consultoria para nós, que ele falou, cara, eu queria, tem como investir em vocês? Que legal. Porque aí a consultoria que tu quer contratar, eu dou como parte do investimento, boto mais um dinheiro. Então, assim, esse foi um grande aprendizado, cara. Quem pede dinheiro não ganha. Boa. Quem pede conselho talvez ganhe. Boa. E assim, muitas vezes eu peço conselho, o cara fala, cara, eu acho que isso aqui é legal, mas se tu fizer isso aqui, a chance de dar errado é muito grande, porque eu já investi em 10 startups que também tinham esse modelo mental e deram errado. Não vai por aí. Pô, cara, quanto dinheiro esse cara me economizou, cara? A riqueza disso. Então, assim, o investimento financeiro, ele Valeu se dá milhões. por isso também. Quantas conversas a gente já teve, eu e tu, que a gente economizou dinheiro por causa da conversa? É demais. Né? Cortar caminho, né? É isso aí, cara. Cortou Então, caminho. assim, tu tem que ter isso é uma dica aí também pra quem tá nos ouvindo. Escolhe 5 pessoas, cara. Boa. Pra ser teus mentores on demand ali, Boa, entendeu? é Tipo isso assim, aí. cara, eu tô com esse. Que é o que a gente faz É, o que a também, gente né? faz. Tipo assim, cara, eu tô com esse problema aqui, o que tu acha? Boa. E aí tu tem que ter 2 habilidades. Tem que ter a habilidade de ouvir e essa habilidade de filtrar. Filtrar, lógico. Porque às vezes tu quer conselho das pessoas, mas tu não quer ouvir os conselhos. Exato. Tu quer que o cara concorde contigo. Isso. É autoafirmação. Você quer alimentar seu ego, né? Cara, isso é aderente ao ser humano. Total, isso, né? Tipo lógico. assim, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, eu queria uns conselhos de tal coisa, eu falo, e o cara, mas será, cara? Eu falei, cara, o que tu quer afinal? Tu quer que eu concorde contigo ou tu quer que eu te diga o que eu acho? Fica contestando, né? Que é aquela empresa que contrata o consultor e começa a contestar o consultor o tempo todo. Cara, então olha só, se tu já sabe o que tem que fazer, por que eu tô fazendo aqui? É o nosso meme. Veja o meme. Veja o meme. Pleno 2022, ano da Copa do Mundo, do Elon Musk, e o cara quer falar pro consultor o que é que ele tem que fazer. Cara, e na relação B2B, se a gente for tirar a questão de startup, investimento, a lógica é a mesma, cara. Às vezes eu tô tomando café com o cara, tô almoçando com ele, mas não é para vender um projeto para ele agora, porque a fase do relacionamento ainda não é uma fase de venda. Isso. Ela é uma fase de conquistar confiança. Muita gente, eu vejo que assim, esse tema você domina bem pela tua experiência, né? E você sempre investiu muito nesse lance do relacionamento, que hoje muita gente tá vendo que o networking vale mais do que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Né? E aí, nesse ponto, né, do tema do relacionamento, eu vejo várias coisas. Então, assim, gente que, beleza, quer se relacionar, mas não dá o tempo, né? Quer se relacionar com as pessoas, porque quer, na verdade, só pegar o cheque delas. E, cara, primeiro que as pessoas acho que se ligam muito fácil nisso, né? Que, cara, o cara só veio aqui conversar comigo no almoço, tipo os caras da Monavi, lembra? Lembro. O cara, não, vamos marcar o almoço, não fala o motivo, aí quando vai ver Monavi, que merda, né? Então tem esse tema. E identificar qual é o momento, talvez, porque é o lance que eu falo, vender sem vender. Eu acho que se for uma coisa muito natural, é que nem você falou, a própria pessoa, essa outra pessoa que você está se relacionando, vai falar, mas sua empresa então faz isso? Manda uma proposta lá, deixa eu ver. Os meus melhores clientes vieram de aulas que eu dei, por exemplo, e aí tem relacionamento com você, que me coloca para me dar aula no Share, que, poxa, lá o aluno, de repente, é gestor ou analista de uma empresa, ele me contratou, dei uma consultoria lá, e a coisa aconteceu muito naturalmente. Como que é a tua percepção nesse lance? Que dica que você pode dar assim, para as pessoas que querem se relacionar com mais pessoas para poder fechar mais negócios? Porque eu vejo que tem muitos negócios, e a gente fez um podcast aqui com o Fábio, inclusive, falando sobre B2B, né, que é o que você está falando. Então, por exemplo, tem negócio que, por exemplo, sei lá, a LG não vai fechar com você entrando no Google e procurando uma empresa que faça o que ele faz. Concorda? É relacionamento, ele vai te colocar ali no bid, ou você é top of mind ali do mercado, ou de repente relacionamento ele te põe no bid ali, né? Como que você enxerga isso? Que dica que você dá prática para os empresários que dependem de relacionamento para fechar negócio? Eu acho que tem várias dicas aí, né, cara? A primeira é entender que relacionamento não é 100 metros rasos, é maratona. Boa. Né? Tipo assim, não é rápido, cara. Boa. A depender do que tu quer, não é rápido. Às vezes as pessoas me ligam e falam, tu tem o contato da empresa tal. Eu falei, cara, o contato é a coisa mais simples. É mais simples. O problema é quem liga, né? Mas eu tenho um relacionamento, eu tenho, mas assim, pra te ter... Aí vem outras dicas, que o Alf fala bastante isso, o Guilherme Alf, que é um cara também, chamem ele pra falar no podcast. Ele é o cara que me ensina sobre esses temas também. Ele é RP, um dos maiores RPs do Brasil aí, nosso investidor também, do Share. Ele fala duas coisas que eu aprendi com ele. Relacionamento tem que estar na agenda. Legal. Uhum. Então eu tenho uma prática de 3 grupos de relacionamento que eu faço por semana. Eu mando WhatsApp, por exemplo. Relacionamentos quentes, que é fazer um follow-up, perguntar uma coisa ou outra. Mornos,
faz tempo que eu não falo e tal, e pessoas que faz muito tempo que eu não falo. É uma abordagem diferente para cada um deles. Então, o relacionamento tem que estar na agenda ali, ó. 9h30 eu vou mandar mensagem pro Rafa para saber como é que tá o podcast. Bacana. Tem que estar na agenda, processual. Boa. Relacionamento tu tem que investir para fazer relacionamento. Vem para São Paulo, vai no evento tal. Por exemplo, tem vários caras de fundo de investimento. Cara, eu comprei o ingresso, a passagem, o hotel e fui no evento porque o cara ia palestrar lá. Boa. E eu nem sabia se ia conseguir falar com o cara. Mas foi. Mas eu fui, porque relacionamento precisa de investimento. É isso. Né? Tipo assim, cara, muita gente fala, né, que eu tenho muito relacionamento. Até saiu uma matéria, os reis do network lá, as pessoas e tal. E eu falei isso na matéria, assim, cara, eu gastei muito dinheiro já para ter os relacionamentos que eu tenho. Né? Um almoço que a gente vai lá no lugar mais caro, né, pra, enfim, agradar o cara e tal. Lógico. Só que eu acho que, tirando essa parte, assim, que é a alfabetização do networking, depois disso, cara, é tu saber, tu entender que é uma relação, sempre vai ser uma relação de uma via de mão dupla. Quando é uma via só, não vai dar certo, cara. Isso. Porque tu vai vender um negócio pro cara, ou tu quer fazer um projeto com o cara, mas tu tá pensando só no teu projeto. Aquele cara também tem meta pra bater, cara. Exato. Então, assim, a primeira coisa que eu tento entender quando eu vou começar um relacionamento com uma empresa, com alguém, é quais são os problemas desse cara. Boa. E como, com o que eu faço, eu posso ajudar os problemas que ele tem. Como você transforma, né? Se eu consigo responder isso rápido, talvez o projeto saia rápido. Com certeza. Se eu não conseguir fazer isso rápido, talvez eu possa só ajudar o cara, né? Porque tem uma coisa que é muito valiosa no network, que eu falo bastante, que é o saldo emocional. Uau. Né? Tipo assim, cara, eu marquei uma reunião contigo, por exemplo. Tá. Eu vim de Porto Alegre para São Paulo só para fazer a reunião contigo. Tá. 1 hora antes da reunião, por algum motivo, tu não vai poder fazer mais a reunião. Uau. Aí tu fala, Rafa, eu não vou mais poder fazer a reunião, cara. Putz, desculpa o imprevisto aqui e tal. Tu vai ficar se sentindo mal, entendeu? Uma dívida emocional, entendeu? Total. Claro, eu vou ficar puto, né? Porque, claro, porra, eu vim de lá e tal. Só que a nossa próxima conversa, talvez tu esteja um pouco mais aberto. Muito mais, com certeza. Né? Você tem uma certa vantagem. É um xadrezinho, né? Porque assim, porque é isso, entendeu? Tu ganhou uma casinha a mais ali, né? Tipo assim, foi uma coisa... Que você não perdeu. Que é tu tirar uma coisa boa de uma situação ruim, entendeu? Sim. Porque o relacionamento também demanda isso. Relacionamento demanda time, cara. Às vezes não é o momento de falar com aquele cara. Boa. E às vezes a gente tem uma mania de dizer, o cara não gostou de mim. Cara, às vezes o cara tá com 5.000 problemas ali, cara, e ele não consegue dar atenção para aquilo. Porque às vezes a gente leva, quando eu vendia patrocínio, por exemplo, eu chegava pro cara e falava, cara, olha só, tem um evento aqui, não sei o quê, o patrocínio custa tanto, a gente pode fazer uma ativação para tua marca no evento. O que eu estava fazendo? Eu estava trazendo um novo problema pro cara, que era ele pensar em qual ativação ele vai fazer no meu evento, entendeu? E aí o que acontecia? Ele ia dizer, não, legal, pô, legal. Aí eu vou embora, ele ia botar na gaveta e ir embora e nunca ia acontecer, cara. Então, assim, se tu já tem um nível de relacionamento bom, tu tem que chegar com o projeto que eu digo de sim ou não só, entendeu? Perfeito. Que é tipo, Rafa, olha só, tô com esse projeto, como eu já fiz contigo, inclusive. Sim, verdade. Cara, eu vou fazer essa cobertura aqui do evento, a entrega é essa, e as entregas que eu te falei são coisas que eu já sabia que eram importantes pra ti. Sim, sem dúvida. Porque se eu falar pra ti, cara, eu vou falar sobre a tua marca no meu Instagram e tu não dá bola pra isso, isso não é um benefício. Não faz sentido. O que faz benefício sentido? É o que é útil, cara. Benefício não é o que tu acha que é benefício. O que faz sentido? Isso também é bem difícil de tu entender, cara. Porque às vezes tu faz uma lista de benefícios daquele projeto, só que não se conectam com os problemas do cara. Então não adianta nada. Por exemplo, quando a gente fez uma parceria com a 99, há muito tempo atrás, a 99 tinha um problema de awareness. Não um problema, mas um desafio de awareness, que é como eu vou estar no Brasil inteiro, como eu vou falar com todo mundo e tal. A gente fazia eventos no Brasil inteiro. E aí eu posso dar capilaridade para esse cara. Quando eu fui falar com ele, eu usei só esse argumento. Só. Pronto. Eu falei, cara, olha só, eu faço um evento em todas as regiões do Brasil e a marca da 99 vai aparecer em todos esses lugares. Tem um brinde que eu faço, que é um caderninho, a gente bota o logo da 99, ele sai com isso de as lá. Pessoas usam no dia a dia, tu vai ter awareness aí no dia a dia pra galera. Pronto. O cara falou quanto custa, cara. É isso. Você chegou com a solução já pro cara. E no a contexto, solução do né? problema que ele tinha, entendeu? E como é que eu descobri isso? Estudando, cara, me preparando. É isso. Eu vou falar com a 99, vou ouvir o podcast do CEO lá.
Que ele vai contar desafio. Em algum lugar ele fez vai... podcast. Vou ler a entrevista do cara. Porque ali ele fala. Cara. E aí ele falou numa dessas entrevistas, nosso desafio para o próximo ano é reconhecimento de marca. Pronto. Esse é o briefing do meu projeto, cara. Então, assim, são muitas coisas. Cara, né? É muito louco isso, né? Porque, assim, você fala de preparação, né? Cara, tem uma pergunta que eu faço em entrevista, cara. Você vai contratar a pessoa. Aí eu pergunto assim, o que você sabe da nossa empresa? Cara, o cara não se deu o trabalho de entrar no site. É isso aí. Aí nós estamos falando aqui que, pô, antes de você falar, ele tá no nível aqui que é o Advanced Plus, né? Que é, pô, eu vou falar com um cara para se relacionar com ele para vender uma cota de patrocínio, que não estamos falando de valores, né, pequenos e irrisórios pro cara, mas é algo que vai entrar no budget dele. E, cara, na verdade eu pesquisei sobre o cara e sobre a empresa antes pra poder vender. Cara, a mesma coisa. Você chega preparado, né? E o povo vai na entrevista em pleno 2022. Ano da Copa do Mundo. Ano do Elon Musk, você vai na entrevista e não entra nem no site da empresa, não sabe o que a empresa faz, cara. Ou deu uma entradinha ali que nem... que você se aprofunda, né? Não, deu uma entradinha ali, viu um banner. Ele faz isso aqui. Vocês fazem isso aí. Não. Isso aí é uma campanha. Esses dias eu até falei para um amigo meu que eu fiz uma analogia de futebol, né, com ele sobre isso. Eu falei, cara, se eu vou jogar contra o Real Madrid, eu preciso treinar pra caramba, né? Exatamente. Então, assim, o cara fala pra mim, tu consegue estudar o jogo dos caras. Consegue o contato do cara? Consegue me ajudar a marcar uma reunião com o cara? Consigo, cara, mas assim... Não vai ser semana que vem, porque assim, talvez o cara até tenha agenda semana que vem, mas tu não tá preparado pra falar com esse cara semana que vem. Tu conhece o mercado dele, tu sabe como é que foi o último ano dele, tu sabe quais vai passar vergonha e às vezes ainda acaba te passando no meio também a vergonha. E tem um ponto também que entra aí dentro, que é você saber trabalhar a rejeição. Super. Sim. Porque é um trabalho assim de médio e longo prazo que não é fácil, né? A gente não tá acostumado, o ser humano não nasceu para ser rejeitado. Quando você chega num cara que você não conhece, assim, a chance de você ser rejeitado pelo cara, por N motivos, como que você já falou, do cara tem um milhão de coisas, é altíssima. E aí, muitas pessoas, nesse primeiro contato, já desistem. Não consegue, já desistem. A falta de persistência. O Gary Vee fala isso bastante, né? Que tu quer se relacionar com alguém, agregue valor para essa pessoa. Boa, é isso. E não espere nada em troca. Isso. Ajuda. Quando tu precisar de ajuda, tem o saldo emocional. Tem o saldo emocional. E aí tu vai sacar, entendeu? Esse valor. Talvez tu nunca saque. Só que é importante ter essas contas. Com certeza, entendeu? tá ali. Às vezes as pessoas falam, pô, cara, tu me ajudou num negócio, ganhei muito dinheiro, como eu posso te recompensar? Normalmente eu peço um doce, um quindim, alguma coisa assim. Mas eu digo, cara, talvez um dia lá na frente eu também vou precisar. Exato. Então deixa esse saldo aí na minha conta, que aí o dia que eu precisar eu saco. É impressionante o exemplo clássico disso. O Jota mencionou que boa parte dos nossos clientes são de aulas que a gente dá. E as nossas aulas, a gente sempre busca transformar a vida das pessoas, né? Pô, tem aluno nosso, já comentou isso. A gente não espera pegar cliente. A gente não espera. Tem aluno nosso que, pô, o cara me manda mensagem, às vezes falando assim, cara, acredita que eu consegui comprar minha casa? Porque há 8 anos atrás eu tive aquela aula sua e com o JK, e hoje eu tô no mercado por vocês. E aí essa pessoa, hoje, é diretora, gestora de uma puta empresa, que vai lá e fala assim, me manda uma propostinha da Sanders. Vai contratar a gente. Vai contratar a gente. Isso é fantástico. E o saldo emocional. É o saldo emocional. Fica a palavra-chave. É uma carga. É uma carga pro cara que o cara, às vezes ele não sabe nem como que ele pode te agradecer e te pagar aquilo. Né? E às vezes não precisa, cara. Porque assim, hoje eu tô fazendo uma coisa que eu não preciso, né? Mas talvez lá na frente eu mude a empresa, eu faça outras coisas, ou tenha um projeto que eu, cara, agora eu preciso, entendeu? E então acho que, só que as pessoas elas são imediatistas. Né? O imediatista mata 80% do que a gente falou aqui. Mata. Não tem persistência, né? Confunde persistência com teimosia. Relações perenes, cara. É isso que tu precisa, entendeu? E tem uma coisa aí também, né? É que nem o pessoal fala, é difícil você ter muito amigo, por quê? Porque dá trabalho. Você não consegue dar atenção pra todo mundo. Não, e assim, e você tem que entender que isso é um trabalho. Fazer network é um trabalho. É isso. É um trabalho. Né? Então, tipo assim, vou lá pra fazer network, mas tu é a pessoa da empresa pra fazer network? Isso, tem isso também. Não, o comercial é o que faz network, será? Exato. Por isso que se criou pré-vendas. Isso. Porque é um processo, cara. Né? Então, assim, eu hoje... Eu listo, normalmente faço esse exercício, assim, listo o ano, as empresas que eu quero me relacionar naquele ano. Legal. Eu boto no papel ali. Target list. Essas 10 empresas eu quero me relacionar esse ano.
E aí eu vou atrás, cara. Boa. Faço um organograma. A empresa tal. Eu conheço alguém? Não. Eu conheço alguém que conhece porque alguém? tem o lance sim. que você tá 5 pessoas do presidente, Não, né? e hoje É. tá menos ainda, É, né, menos cara? ainda. Então, assim, e eu conheço pessoas que estão uma pessoa de qualquer pessoa, então eu tô a você vem duas pessoas. fuçando exato. Então eu acho que... Só que, cara, de novo, isso leva tempo. Bacana. Né? Tipo, eu tô há 9 anos fazendo isso. Exato. Então, É, assim, então. hoje, né, tipo, no meu dia a dia, parte do meu dia a dia é conectar pessoas com pessoas, e aí eu fico com um saldo emocional dos dois, Sim, normalmente, sim. né, e tal. Você tá ali no meio, Mas, né? cara, foi uma coisa que eu aprendi a fazer, talvez algumas coisas até de forma empírica, assim, mas hoje eu entendo que existe um processo para fazer isso. Que é esses pontos que a gente falou, assim. E network tu não vai fazer quando dá. Exato. Tu vai botar Tem na que ir na agenda, agenda, velho. boa, Bota gente. na agenda, bota lá, ó. Muita gente acredita que network tá mais relacionado ao perfil, né, da pessoa. Então, a pessoa ser mais extrovertida, a pessoa gostar de pessoas, né? Tem gente que não se dá muito bem com pessoas. Você não acredita nisso. Você acredita que qualquer pessoa pode trabalhar cara. bem no network. Porque eu já vi muitas pessoas que são introvertidas e aí a pessoa entendeu, obviamente, que ela precisava, né? Era uma dificuldade, ela precisava melhorar, entre aspas, algumas coisas, mas assim, dono de empresa tem que ser vendedor, cara. isso. Tem que ser bom de network, É verdade. assim, tem que ser contador de histórias. É. Eu falo que o CEO, ele conta história para 3 pessoas todos os dias. Eu conto história para 3 pessoas todos os dias. Para o cliente, para ele comprar meu produto, eu conto uma história para ele do que eu faço. Eu conto uma história para o investidor, para ele investir na minha história. E eu conto história para as pessoas que eu quero que trabalhem comigo. Claro. Então a gente tem que ser bom de storytelling. Exato. A gente precisa, é uma habilidade que a gente precisa ter. Exato. Então, assim, só que aí, de novo, obviamente que se tu tem se tu é tímido ou se tu não gosta de fazer isso, tu precisa entender que o crescimento passa por isso. Passa por isso. Tem que Então, desenvolver. se tu quer o crescimento, tu tem que desenvolver. Tem que desenvolver essa habilidade. Né? Então, assim, eu já vi muitas pessoas que me falaram assim, Rafa, mas eu não sei como chegar, não sei como fazer. Se prepara, cara. Se prepara. Fala com as pessoas quem são as 3 pessoas que tu conhece que mais conhece pessoas? O João, Maria e José. Fala com eles. Boa. Pergunta como é que eles fizeram para ter toda a gente. Boa. E aí eu dei uma aula sobre isso. Aí tem uma aluna nossa que a gente fez uma promoção esses dias que não lembro exatamente quais eram os critérios, mas eles iam ter uma mentoria comigo de 20 minutos. E aí eu já tinha dado um curso antes sobre network, falei um pouco sobre isso, mas há muito tempo atrás. E aí a menina entrou na call dela, falou, eu falei, tudo bom, tá, não sei o quê. Tem uma pergunta aqui pra te fazer. Ela foi preparada, cara. Tava com um caderninho, com as perguntas. Boa. E a primeira pergunta era, como tu fez pra ter tantos relacionamentos como tu tem? E ela ouviu minha aula, cara. Legal. Ela viu falando lá na aula que ela tinha que perguntar pra pessoas que tinham muitos relacionamentos como elas fizeram pra ter os relacionamentos. Isso. Né? Ou seja, ela já estava treinando o que ela aprendeu na sua mentoria. E aí eu falei pra ela algumas coisas que eu tô falando aqui pra vocês, e aí eu falei pra ela, mas olha só, talvez dessas 10 coisas que eu te falei, 8 tu não sabe ainda fazer. Só que tu já sabe o que precisa fazer. Pronto. Então, assim, se tu precisa de, sei lá, desinibição, existem cursos de desinibição e oratória, de dicção, fonoaudiólogo. Cara, tem resolução pra quase tudo hoje em dia, né? Então, assim, mas é um esforço muito grande que eu preciso fazer. Cara, tem muitas coisas que é um esforço muito grande. Se você quer chegar lá, exato. Que é o negócio de, por exemplo, perder peso, pra mim, cara, é um grande desafio. Tu sabe, né? Eu falo às vezes contigo sobre isso. E, cara, é muito difícil. Porque a minha rotina, a comida, é coisa complicada de tirar fritura, gordura, não sei o quê. Só que, cara, tem solução. Tem solução, é um processo. É um processo. Tem que querer. É 1% então, ao dia ali. Que é uma coisa que esses dias até a Fai fez um post sobre isso, que tu não pode ensinar a pessoa a querer. Tá. Querer tem que ser dela, entendeu? Essa motivação inicial. Tu pode dizer quais são as ferramentas e os caminhos, mas querer tu não pode ensinar. Boa. Querer é contigo, cara. Boa. E o quanto tu quer, talvez é o quanto tu vai conseguir alcançar aquilo ou não. Exato. Obviamente que algumas pessoas têm mais dificuldade, têm limitações físicas, cognitivas e tudo mais. Obviamente que tem isso também. E aí talvez para essas pessoas vai ser muito mais difícil do que é para nós, por exemplo. Mas, cara, existe um caminho. Sim, né? E eu acho que essa preparação... Por exemplo, hoje eu estou num ritmo de estudos de ouvir podcast de CEO de fundo de investimento. Porque eu preciso aprender sobre coisas específicas. Porque eu tô num momento que eu preciso entender como o fundo ganha dinheiro. Legal. Para que eu consiga falar com esse cara...
entregando a dor dele. Sim, É a mesma coisa que eu fazia quando eu vendia patrocínio. Exato. Eu me relaciono com o cara, eu sei que o cara fala e tal, e eu uso essas coisas quando eu vou falar com o cara. Claro. Então, por exemplo, teve um cara lá que falou, cara, eu não gosto quando o empreendedor fala que ele não está crescendo porque ele não tem dinheiro. Então, quando eu for falar com esse cara e ele me perguntar por que tu não está crescendo, se eu responder para ele é porque eu não tenho dinheiro, eu tô limitado no meu orçamento. É uma preparação, entendeu? Inclusive os fundos, quase todos, eles falam que eles dão dinheiro para quem aprendeu a fazer sem dinheiro. Legal. Tu tem que mostrar que tu sabe fazer sem dinheiro. Legal. E aí depois tu vai impulsionar o que tu já aprendeu a fazer com o dinheiro. O dinheiro é o acelerador, né? O dinheiro, principalmente de investimento, ele serve para multiplicar algo que tu fez pequeno e deu muito certo. Boa. Que é o que eles chamam de célula-tronco, né? Tu criou a célula-tronco do negócio. Legal. Agora o dinheiro vai impulsionar isso. Legal. Que é que nem quando a gente faz uma peça de mídia que foi muito melhor que as outras. Sim. Aí tu bota um dinheirão naquilo, porque é aquilo que vai escalar. Exatamente. Então, mas você não começa com dinheiro. tu começa com pouco, cara. Esses dias eu tava falando com um amigo meu que ele lidera um setor de inovação numa grande empresa e falou, pô, os caras me dão um pouco de dinheiro aqui, cara. É eu um estagiário só. Eu falei, é óbvio, cara. Tu não provou pro cara ainda que o que tu faz realmente pode impulsionar a empresa. Isso. Quando tu fizer um negócio de início, meio e fim e que dê um resultado bom, o cara vai te dar um pouquinho mais. Aí tu vai de novo um pouquinho mais. E o teu histórico não vale muito. É daqui pra frente, entendeu? Tipo assim, tu não vai viver de história, né? Então, e aí se tu conseguiu provar que, cara, repetidamente eu fiz muito com aquilo, talvez lá na frente teu setor vai ser o mais relevante da empresa. Entendeu? Só que o cara quer sair já com a Ferrari, né, cara? Não vai, cara. A gente tem esse imediatismo. Vamos no bate-bola? Bora. Vamos lá. Se deixar, a gente fica, né? Não. Cara, nem parece. Não sei nem quanto tempo passou. Cadê o Kevin, nosso produtor? Vamos bater o recorde do outro, pelo menos, então. O mais difícil é você conseguir fazer uma síntese, né? Porque às vezes você dá uma aula de 30 minutos, aí às vezes você fala assim, cara, podia ter resumido isso em 10 e tal, verdade, né? Então aqui a gente tenta extrair o suco mesmo no Deep Dive. Tem um poeta francês que ele fala que se eu tivesse mais tempo eu faria mais curto. Isso! Muito bom. E é isso, né, cara? É isso. Isso é um exercício difícil, né, cara? Difícil. Tu fazer curto demanda tempo. Demanda, até pensar muito mais. Até em aulas mesmo a gente percebe que no começo, quando uma pessoa começa, você é muito prolixo, né? Você acaba... E aí você vai percebendo que, cara, assim, uma aula que durou 2 horas, você poderia ter resolvido em 30 minutos. Sabe como eu faço um exercício disso aí? É uma dica prática aí pra galera. Opa, boa. Eu vou escrever um e-mail pra ti, tá? Eu escrevo todo o e-mail e depois eu tento fazer um exercício de como eu posso deixar aquilo mais curto. Legal. Falando a mesma coisa. Isso. E aí eu, cara, isso aqui se eu tirar, vai dar pra entender a mesma coisa. Isso aqui, esses dias eu fiz isso com a Cris, que trabalha com a gente. Ela mandou um texto no WhatsApp lá, daí eu falei, cara, achei ótimo, mas eu quero que tu tente fazer a metade desse texto, falando a mesma coisa. Legal. E aí ela tirou, cara, ficou fantástico. A mesma mensagem com menos texto. Então, assim, essa é uma dica prática. Dica. Eu faço isso no dia a dia, cara. Porque eu escrevo tudo que eu quero escrever. Daí depois eu volto e leio, tipo, cara, isso aqui não precisa. Eu o cara repeti, já entendeu. Às vezes você repetiu, eu aprendi isso com Eco Moliterno, num curso de criatividade, que ele deu até um exemplo, que ele falou, o cara chegou lá na feira, daí tava escrito assim, hoje, peixe fresco aqui. Aí o cara chegou e falou, cara, não precisa falar que é hoje. Eu tô aqui, eu sei que é hoje. Boa. Não precisa falar que é aqui, porque eu tô aqui, tô vendo. Peixe fresco. Não precisa falar que é fresco, porque todo mundo espera que o peixe seja fresco. Justo. Escreve só peixe. E o cara vendeu muito mais do que ele vendia antes. Porque a pessoa tinha que entender fresco hoje, aqui, muita peixe. Muita informação processar. E se tu botar só peixe, tá falando a mesma coisa, cara. Só que o entendimento da pessoa é muito mais rápido. Né? Então fica aí uma última dica prática que me ajuda muito no dia a dia. Valeu o ouro. O bate-bola é tipo da Gabi lá. Vamos fazer o bate-bola com o Marília Gabriela. Eu inventei hoje, você gostou. Né? Então vamos por partes. A primeira é, hoje, essa pergunta é legal, eu acho. Hoje, se, sei lá, se eu tivesse, pensa nesse cenário, zerou toda tua grana, zerou tudo, você não tem um share, você é o Rafael. Você tem tua família ali e tal, mas você é o Rafael com o teu conhecimento de hoje, tá? E você precisa fazer grana em 90 dias. O que você faria? Em 90 dias? É bastante tempo, tem. É bastante tempo, por isso que eu pensei, 90 dias é bastante tempo.
Cara, eu ia gastar, acho que metade desse tempo para entender quais eram as dores dos meus contatos. Legal. Um terço do resto do tempo a montar alguma coisa e o resto vender para eles. Boa. Seja o que for essa dor, entendeu? Você já tem um cronograma na cabeça, né? Já entregou um cronograma. 50% do cronograma estudando, 75% criando a montando, solução, criando, 25 e o vendendo. resto 25 vendendo. Muito bom. Me conta um podcast ou um livro que você fala pra galera, putz, isso aqui vale a pena. Cara, Que te todos... impactou. É que depende do que a pessoa está estudando, né? Mas assim, todos os podcasts da Stella eu recomendo muito Legal. as pessoas ouvirem, porque fala lá de Venture Capital, Startup, mas tem entrevista com CEOs de grandes startups Legal. e o cara fala como foi difícil o dia a dia. Ah, bacana. Né? Por exemplo, eu aprendi com o Eric Santos da RD sobre foco, Legal. ouvindo o podcast dele da RD. Que dica que ele deu de foco? Aproveita e dá pra gente. Ele falou que, cara, quanto mais ele crescia, mais apareciam oportunidades dele ganhar dinheiro com outras coisas. É isso. Nossa, é verdade. Só que aí o foco dele estava dissipado. E aí ele ganhava um pouquinho de cada coisa. Quando ele tirou tudo, ele aprendeu isso com o Edson Regonati da Stella, porque, cara, toda vez que eu falo com o Edson, ele fala, cara, adorei, mas acho que tá desfocado. Caraca. Cara, mas como assim desfocado? Tô fazendo isso aqui. Não, teve um negócio que tu falou ali que tu não precisava ter feito. Uau. Foca nisso aqui. E aí ele até fala que tudo que tu foca cresce. Que legal. Então, isso. assim, isso é uma coisa que eu aprendi com o Eric, Fantástico. ouvindo o podcast dele. Então, acho que o podcast da Stella é a minha grande recomendação, assim. E livro, cara, tem um que eu gosto muito, que é do Dado Schneider, que é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Que legal. Porque eu acho que ele é um livro, ele já lançou há muito tempo esse livro, mas ele é sempre atual, cara. Legal. Porque assim, a gente tem essa sensação, né, que tipo assim, agora que é minha vez mudou tal coisa, né, tipo assim, ele fala, né, que quando ele era pequeno, o melhor bife era dos adultos, agora que ele é adulto, o melhor bife é das crianças. É verdade. E aí ele vai fazer. no livro ele vai fazendo esses paralelos, assim, sobre a mudança que aconteceu e tal. Então, e ele é um livro ele é pequenininho, ele é com tweets, então é fácil de ler e tal, então é um livro que eu gosto bastante, que é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, porque eu acho que ele é um sentimento perene das pessoas, né? A gente tem, pô, cara, bem na minha vez de tal coisa, o mundo mudou, né? Tipo assim, então acho que é um livro que eu recomendo. Só que eu leio mais artigo que livro, assim. Então eu recomendo muito assinarem a newsletter do professor Scott Galloway e do Benedict Evans. Legal. Que são dois caras, assim, cara, que eu aprendo muito com esses caras, assim. E é uma newsletter semanal, porque assim, antes eu tinha 15 newsletters. Não lia nenhuma, que é aquilo que a gente fala antes, tipo assim, é a consistência de ler 2 toda semana, e não a força de ler 15 toda semana. Então, assim, eu leio esses dois só. Scott Galloway e Benedict Evans. Perfeito. Podcast da Stella, podcast de negócio em geral, eu escuto bastante, assim. Só que eu tô fazendo uma coisa agora que é, às vezes eu descubro um cara lá, por exemplo, eu descobri recentemente o Júlio Vasconcelos, que é o cara que trouxe o Facebook pro Brasil e é o cara que fundou o Peixe Urbano. Eu boto no Spotify lá, Júlio Vasconcelos, e baixo todas as entrevistas e podcasts que tem dele. Assim. E aí eu disseco aquele cara. Eu fiz há um tempo atrás isso com o Romero Rodrigues, do Buscapé. Cara, tem acho uns 12 podcasts de entrevista com o Romero. Então, gente, isso é muito legal que ele tá falando, porque tem uma máxima aí que o sucesso deixa rastros, não é? Muitos rastros. Cara, e assim, além disso... tu vê que o cara passou por coisas que tu tá passando, cara, que tipo assim, cara, foi difícil pra ele também, assim, e o Júlio, eu acho ele muito legal, assim, porque ele tem uma humildade, assim, muito legal, mesmo sendo um cara que trouxe o Facebook pro Brasil, criou o Peixe Urbano. Por exemplo, o cara perguntou pra ele lá, mas como é que tu fez pro Facebook virar o que foi, sendo que já existiu o Orkut? Ele falou, cara, era um movimento natural, o Facebook já ia crescer, não foi minha causa, não foi por meu trabalho. Uau. Só que ele poderia ter dito, cara, que foi ele, créditos, poderia ter dito, ele falou, não, cara, eu só me precavi que tudo que era pra acontecer, aconteceu, entendeu? Mas assim, não tive nenhuma ideia genial, não tive uma super ideia de guerrilha. Não, cara, era o plano que já estava proposto, que foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, a questão do feed, né, que era uma coisa. Eu só segui o plano. Né? Então assim, não tenho. Só que eu tive a disciplina de seguir o plano. Exato. Talvez esse foi o grande ponto. E assim. executou. Então isso acabei falando mais coisas, mas fantástico. Essa é a minha forma de estudar. E como é que você vai estar em 2025? Cara, espero que mais magro, né? Acho que é a primeira coisa. Espero que com mais entendimento dos problemas que eu tenho que resolver
Espero que com mais dinheiro. Boa. E espero que com mais pessoas que eu quero contratar, né? Que são meus três desafios do dia a dia. É isso aí. E agora, aproveitando para copiar o nosso querido, o que é a vida? Cara, a vida é um grande desafio e uma montanha-russa, assim. Eu acho que a montanha-russa talvez seja a melhor analogia, assim, porque eu acho que a gente está sempre subindo e descendo, assim, né? Acho que às vezes a gente, conforme vai passando, a gente aprende a subir mais que descer, ou a gente aprende a andar mais nem tão alto nem tão baixo, né? Porque a gente sabe que alto tem um preço e baixo também tem, talvez o médio seja um lugar mais confortável. Então, eu, quando eu for escrever meu livro, ainda não escrevi, ele vai se chamar Improvável, porque a minha vida é improvável, cara, assim, eu não contei isso, mas assim, minha infância foi muito pobre, eu vim de uma família muito pobre, às vezes, né, não tinha nem o básico, assim, em casa, e a educação me salvou, cara, assim. Fantástico. Quando eu tive acesso à educação de qualidade, minha vida começou a mudar, minha mãe era faxineira, né, eu ia com ela nas faxinas e tudo mais, e com pouco eles conseguiram me dar educação, né, conseguiram me fazer entender a importância da educação, e aí eu comecei a estudar e fazer um monte de coisa, por isso que eu criei uma empresa de educação. Que legal. Para ajudar outros Rafaéis, assim, que sabe? Que tinham muitos sonhos, cara, e por não ter acesso à educação de qualidade, não conseguiam, né? Por exemplo, tem um exemplo do Share, do Clube Share, que a gente sempre fala, tem uma menina que mora no interior de Manaus, e a avó dela assina o Clube Share com a aposentadoria dela. Essa menina, ela mandou uma mensagem para nós, falou, cara, eu nunca achei que eu ia ter aula com o Rafael JK. Que legal. Porque eu moro no interior aqui de Manaus e aqui a gente não tem muito acesso às pessoas, às coisas e tal, não sei o quê. E, além de eu ter acesso, eu consegui estudar bastante e eu consegui um emprego na agência lá do meu bairro. Nossa. Então, cara, eu faço o que eu faço por causa disso, assim, sabe? Então, acho que assim, que é aquilo que a gente falou lá num dado momento do podcast. Sucesso é sobre paixão, né? Então, assim, essa é minha paixão, sabe? A educação e a transformação. E eu aprendi que não sou eu que transformo as pessoas. As pessoas têm que escolher se transformar. Opa. Né? A Você gente é uma ferramenta. Eu sou uma ferramenta que eu acredito muito que ajuda as pessoas a se transformarem, né? Então, assim, o que eu faço todo dia, no fim das contas, cara, é dar acesso a outras pessoas que tinham o meu perfil há muitos anos atrás. Né? É onde tudo estava propício para dar errado, mas aí a educação salva. É impressionante o poder que a educação tem de transformar vidas, né? Cara, pra mim é a maior ferramenta de todas. Eu sou suspeito, mas somos. É a maior ferramenta de todas, cara. Somos. Por isso, lá nas nossas consultorias, nossas empresas, a gente privilegia sempre a transferência de conhecimento, cara. Independentemente do que o cara contratou. O cara contratou tráfego, o cara contratou marketing digital, cara, não importa. A gente vai transferir conhecimento. Porque é só com isso que a gente, inclusive, consegue muitas vezes até reter o cliente. Teve uma vez um cara fez uma analogia num curso que eu fiz, que imagina que a tua casa pegou fogo. E aí tu tem que salvar as coisas lá. O que tu salvaria? Notebook. E aí as pessoas falavam, muitas pessoas falavam, isso faz tempo, né? As fotos, né? Lembranças, não sei o que, e aí ele fez esse link com o conhecimento, assim, né? Ele até falou uma frase grega lá, que é "Omen me comportos", que é tudo que tenho trago comigo. Legal. E eu acho que essa é uma baita reflexão. Legal. Cara, porque assim, as coisas materiais, óbvio que são importantes, nos dão conforto, status e tudo mais. Mas tem uma coisa só que ninguém vai tirar, Ninguém vai tirar. Que é o conhecimento. É o conhecimento. Assim. E eu costumo dizer que eu estou num mercado que, diferente de outros mercados, tem alguns mercados que quanto mais, não necessariamente é melhor. Né? Tipo assim, quanto mais carro tu tiver, não é melhor. Quanto mais tu beber, não é melhor. Mas educação, quanto mais tu tiver, sempre vai ser melhor. Né? Então, assim, é um mercado que quanto mais eu conseguir vender, cara, melhor pra pessoa. Né? Não tem problema nenhuma você ter uma overdose disso. Não tem problema, desde que tu consiga lidar bem com isso, cara, quanto mais tu tiver, melhor. Maravilhoso. Gente, muito obrigado aí, Rafa, pela presença. Isso aí, Rafa, mais um não, né? Um grande... Muito bom, hoje foi muito rico. Fiz um desenho, inclusive, aqui pra você. Logo no começo da entrevista, muito você falou, eu sou uma longa história. Então, fiz um desenho aí. Bem legal aí, cara. Que legal. Pode ficar pra você, se você quiser. Tira uma fotinha. Vai dar sorte. Vai dar sorte. Obrigado, Deep Dive Rafa. Podcast, obrigado. E como que as pessoas te acessam? No Instagram, o perfil do Rafael. Gente, na primeira vez também. É arroba o perfil do Rafael, isso, maravilhoso. Arroba o perfil do Rafael.
No LinkedIn, Rafael Martins, e o share em todos os canais está @tudodeshare. Share de compartilhar, né? SHARE. Então, vocês nos acham lá e estão disponível para bater papo aí. Bom demais. É isso aí? Muito bom. Fechado, gente. Fechado. Então, curte, compartilha isso aqui com mais gente. Eu acho que, tenho certeza, aliás, que na verdade o que a gente fez aqui é uma grande aula. E que você pode ver em cortes também no nosso outro canal de cortes. Então você consegue ali ir vendo os pedacinhos em pedacinhos e juntar tudo isso dentro de um quebra-cabeça que eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você. Então, obrigado pelo mensagem seu final? tempo, Rafa. Eu que Obrigado, agradeço valeu. o convite. Valeu. Uma honra. Valeu. Valeu, Kevinho.